Já mandei o link pro pessoal. Vai ter um pessoal entrando aí durante esse nosso bate-papo. E assim, bate-papo bom porque tá virando o ano, né? Então, Uhum. virando o ano, todo mundo que quer vender mais aí com SEO, vender mais com através de otimizações de conteúdo, né? Eu acredito nisso, que o conteúdo ele sempre é relevante, o conteúdo, cara, quem faz esse tipo de trabalho sempre vai estar, né, dar um passo à frente. Por exemplo, a gente estava conversando aqui, Rodrigo, o Daniel, sobre que você abriu, né, recentemente a tua comunidade de SEO e hoje tem cerca de 90 alunos na comunidade. E é legal porque eu sempre te acompanhei pelo YouTube, sabe? E aí você percebe o seguinte, falando, cara, é, essa autoridade, foi boa para sua agência, ela foi boa para você como pessoa em relação a você se tornar palestrante, a você é, é, ter uma relevância no cenário de SEO, né? Então, quando pelo menos me perguntam assim, profissionais de SEO, cara, Daniel é um dos primeiros ali que eu lembro, top 3 para mim de SEO, né? Uhum. Então, primeiro eu quero te agradecer aí por você ter aceito esse convite. Acredito que durante a live aqui vai ter mais uma galera entrando para aprender mais, né, sobre planejamento de SEO. E antes da gente começar, eu queria trazer um tópico muito massa, que é o seguinte: é, você usa, né, uma metodologia, eu acredito que é o SEO centric, ou seja, toda a estratégia de marketing parte do SEO, ou seja, eu crio um conteúdo que a minha audiência precisa e através desse conteúdo eu faço com que os clientes cheguem no meu negócio. Então, é muito importante a gente sempre pensar no SEO nesse formato, né, Daniel? No formato Sim. de SEO centric. Cara, vamos colocar o SEO como centro do negócio? Vamos colocar o conteúdo como centro do negócio? Vamos. Então, beleza. Então, ali a gente consegue começar a pensar, a planejar as próximas etapas. E isso eu acho extremamente importante. E assim, só para quem não sabe, o pessoal que está chegando aí, o pessoal que está acompanhando aqui também no Instagram, é, eu estava conversando com o Daniel antes aqui de a gente começar a live, e eu já falei para ele, falei, ó, eu já acabar aqui, já passar o cartão lá, entrar para a mentoria sua, para esse teu grupo aí, porque Verdade. eu quero aprender, porque eu sei que tem muitos anos, né? São quantos anos já, Daniel, que você está no mercado de SEO? Já vai fazer. Já passou de 12 anos já. Mais de 12 anos com SEO. Sim. Eu Caramba. comecei lá atrás quando a gente ouviu falar do primeiro grande update mesmo lá quando lançou o Google Panda. Eu já estava trabalhando com SEO quando falaram que ia sair esse update. Então, é desde essa época. Eu lembro que foi o Panda, foi o primeiro update que eu peguei assim. E o bom para a gente que estava aqui no Brasil é que ele demorou 6 meses para chegar. Então, a gente conseguiu ver todo o estrago que ele fez para quem tinha site em inglês. E quando chegou aqui no Brasil, né, língua portuguesa, a gente já estava bem preparado. A gente não sofreu tanto quanto o pessoal que tinha site em inglês, né? Desde essa época. Então, Caraca. lá desde 2010, que eu fiz o meu primeiro curso de SEO e comecei a focar nessa área, que eu troquei de carreira, né? Quando eu fiz o Aham. primeiro curso de SEO, eu troquei de carreira. Mas tu era programador? era programador, fazia Caraca. site, e-commerce. Aham. Só que eu já sabia que eu não gostava daquilo, mas já fazia 3 anos e pouco que eu estava trabalhando nessa área. Certo. Aí, lá na agência que eu estava, falaram: Daniel, você tem cara aí de que gosta de SEO, eu nem sabia o que era, né? Mas, tipo, aparecer bem nas pesquisas, porque eu tinha meu blog pessoal, etc. E tinha bastante acesso num blog que eu tinha que falava sobre tecnologia em geral. Aí eu pagaram o curso lá para fazer na extinta Mestre SEO. Eu fui, fiz, e, putz, eu falei, já era, vou trocar de carreira agora. Aí eu fiz um planejamento para poder trocar de carreira. A minha meta era, em 5 anos, ter trocado já de carreira, tá bem estabelecido, e eu consegui fazer em 2. Em 2 anos eu troquei a carreira, virei professor já também de SEO, as coisas foram bem rápidas. Foram acontecendo assim numa velocidade que você não esperava, Daniel? Pode dizer assim? Ah, total, porque assim, eu continuei programando por mais uns 9 meses, aí Aham. pintou uma vaga de SEO, aí full time. Certo. É, não sei se vocês lembram da Level Up Games, que tem lá o joguinho do Ragnarok. Muitos acho que devem ter jogado já esse Pô, joguinho aí. Ragnarok é fera, pô.
Então, nessa empresa aí, tinha uma vaga de SEO lá, eu já fui trabalhar lá, e já peguei o quê? Sites grandes, que tinha, tipo, milhões de acessos por mês, no universo que é, tipo, jogos online. Tem 1 zilhão de jogos competindo por todos os principais termos. Aí eu já peguei uma baita de uma bagagem ali, e mais, sei lá, nem um ano depois, eu peguei e consegui entrar para a antiga mestre SEO, já como analista. Alguns meses depois já virei professor do curso, a coisa foi Que andando muito legal, rápido. Em que 2 anos já legal. estava onde eu queria estar. Muito bom, muito bom. E assim, você tendo essa experiência, Daniel, em programação, você acredita que isso te ajudou a você gerar resultado com SEO? Ah, com certeza. Que eu falo Sim, assim, o profissional de SEO ele não precisa ser programador. Só sim, que ele entender o básico, tipo, como que funciona o WordPress, um plugin, não sei o perfeito. quê. Quando você vai conversar com o programador, ele te leva até mais a sério, porque você fala, ó, eu preciso que você instale esse plugin porque vai trazer esse efeito no site. Senão tem Aham, muito programador que eu já fui programador, posso falar com a propriedade, ele fala, isso aí é firula, isso aí não serve para nada. Por quê? Na cabeça do programador, tem que clicar no botão e funcionar. Se funcionar, tá certo, mas é aquilo. E a velocidade, o tempo de carregamento, a sim, tag sim. tá ali do jeito que a gente planejou. São coisinhas que muitas vezes o programador que não tem conhecimento de SEO, É, ele não faz porque não tem o conhecimento. perfeito, perfeito. Assim, antes da gente entrar aqui no nosso tópico de hoje, né, que é planejamento de SEO, só para a gente concluir isso, eu vejo muita, hoje em dia, né, principalmente com WordPress, com Elementor, tem muita gente que cria site. Assim, hoje você tem bilhões de agências, enfim, que criam site. E a Uhum. maioria das vezes, quando eu pego um site para analisar, é sempre o mesmo problema. A Como quem fez o site não entende de SEO, o Google ele olha aquele site ali e, cara, não consegue entender nada. Por quê? Não tem hierarquia de tags, um site totalmente lento, é um site que não tem aquela. Como que é o nome daquele termo que é de profundidade de página? Quantos cliques que dá até chegar numa determinada página? A arquitetura do site não está otimizada. Isso, a arquitetura do site não está otimizada. Então você percebe que, eu sempre falo isso, criar um site é uma coisa, agora criar um site, ter um site otimizado para SEO é algo totalmente diferente, né? E, ô Dani, qual foi, assim, a principal diferença que você... por que você falou que eu era programador, mas eu não gostava, né, da programação. Por que você não gostava e por que você gosta da SEO? Só antes da gente entrar nesse tópico aí, Uhum. por que Sim, existe essa diferença? Tipo, pô, não gostava de programação, mas eu gosto da SEO e tô há 12 anos, né? Você tem hoje uma uhum. agência que está há 12 anos no mercado, né, um profissional que está há 12 anos no mercado de SEO, cara, acompanhou diversas mudanças, diversas adaptações de comportamento. Enfim, se hoje em dia ainda é um tabu um empresário olhar e falar, cara, eu quero SEO, imagina sei lá, há 12 anos atrás, né, quando você começou. Sim. Então, qual foi esse, o porquê que seu coração bateu mais forte com a SEO do que com a programação? Uhum. É que assim, eu via que a programação, por mais que tenha, pode ter todo o dinamismo que o pessoal fala, que você vai desenvolver coisas novas, etc., você ficava assim, sempre, a gente brinca que é escovando o bit, você fica preso nas linhas de código Aham, e, assim, eu me considero uma pessoa que tem muita criatividade por trás. Não que programação não tem, mas programação você tem que seguir certos padrões, certas coisas. E quando você extrapola para o SEO, tem um pouco de programação, tem aquele isso. quê de entender o ser humano que está com a intenção de busca, o Aham, conteúdo que você vai precisar conectar com tudo isso. E aí eu falei, putz, isso aqui é muito mais legal. Eu não preciso ser o melhor programador do mundo, aham. ali, porque na minha cabeça, né, para você chegar no auge ali da programação, você teria que saber programação de trás para frente, e eu não estava muito afim de chegar nesse nível de estudo, mas quando você olhava por SEO, eu conectava muito mais pontos que para mim fazia sentido na carreira. Então eu Legal. falei, essa linha aqui de carreira faz muito mais sentido, e eu vou conseguir usar o que eu conheço de programação, então isso é muito bom. Bacana. É como se com o SEO você teria mais possibilidades de pegar no negócio, tipo assim, de entender e de aplicar técnicas de negócio, que no caso, com a programação, você estaria mais longe, né, dessa área, assim, de business, né? Você estaria numa área mais totalmente tecnológica, né? Sim. Deixa eu só... Show. Vamos lá. Dani, falando sobre planejamento de SEO, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, o nosso tópico, Uhum. deixa eu só mutar aqui tá. A gente falando agora sobre planejamento de SEO,
Eu acredito que esse é um tópico muito abrangente e é um dos tópicos que eu tenho percebido que as pessoas elas têm uma grande dificuldade. Porque, querendo ou não, é o tópico principal do SEO, acredito que é o planejamento. Dani, qual é o nível de importância, qual é o grau de importância ao iniciar um projeto? Para você, se pudesse dar uma nota assim, de 0 a 10, que nota que você daria para a importância do planejamento de SEO? Uhum. Eu posso falar um 11 aí? Pode, claro. Porque, assim, o planejamento, ele vai, vamos dizer, ditar ou pelo menos direcionar o resultado que a gente vai ter no final do período. Se a gente não tem esse planejamento, a gente até pode ter um resultado, só que aquilo é na sorte, é no susto. A gente não se planejou para aquilo aconteça. E quando a gente está fazendo SEO, às vezes só para o nosso site, só para a gente, pode ser até que funcione, você vai fazendo conforme, hoje eu quero fazer. Você vai lá e faz alguma coisa e você vê um resultado. Só que quando você está trabalhando com o cliente, o que ele espera? Ter o mínimo de previsibilidade do que vai acontecer. Então, ele tem metas de acessos, de vendas, de pedidos de orçamento entrando. Então, a gente tem que desenhar isso, fazer toda uma conta, que tem contas por trás para a gente poder saber onde que a gente pode chegar e executar isso para que isso aconteça. Então, o planejamento, ele vai ditar para onde que o projeto vai. Se não é aquilo, é sorte. A gente está indo na onda ali, não sabe onde vai parar. Legal. E, Daniel, eu assisti uma aula sua, onde você trouxe uma planilha, que vocês até disponibilizaram essa planilha, que era uma planilha onde você vê o volume de busca das palavras, você vê o CTR, que o primeiro, o segundo e a terceira posição recebem, né, daquela determinada palavra, e aí vocês conseguem fazer um cálculo de taxa de conversão, né, de quanto que vocês podem gerar de vendas. Agora, quando você inicia um projeto, você sempre faz esse processo desse cálculo, porque por que eu estou te perguntando isso? Geralmente, quando a gente fala com o cliente, e existe também isso no mercado, de SEO demora. SEO demora, SEO demora, SEO demora. E eu vejo, por exemplo, esses dias eu vi o Bazon falando que quando a gente tem um bom planejamento, SEO pode não demorar, porque depende do nicho, depende de diversos fatores. Então, não tem como eu pegar e falar assim, SEO demora, ponto final. Não, SEO pode demorar, mas também pode ser rápido. Então, como que você consegue, assim, alinhar, antes, claro, de realizar uma proposta, antes de entender, né, o nicho, o tempo, por exemplo, que demoraria para um projeto de SEO trazer de resultado, e como que você consegue prever isso? Sim. Aí é de acordo com o nível de maturidade do site, vamos dizer, em questão de SEO. O que a gente pode analisar assim? Por exemplo, vamos lá, na mesa de negociação, a gente está negociando o projeto lá com o cliente. Certo. Eu já vou dar uma olhada prévia ali, seja jogar no SEMrush para puxar lá a lista de palavras-chave que o site já posiciona, passar no PageSpeed Insights, Web Page Test, eu dou uma olhada geral para entender o quanto de maturidade esse site já tem. Porque, assim, um site que, vamos pegar tecnicamente falando, tem muitos defeitos, muitos problemas técnicos. O site não tem canonical, não é nem feito em WordPress. Você começa a somar coisas e fala, ó, só para corrigir o básico, a gente vai precisar de 3, 6 meses, ou até às vezes mais tempo, dependendo de quão engessado é a programação do site. Agora, se já é um site que você vê, esse site aqui ele já tem uma estrutura de SEO, o blog já está redondinho, o WordPress está voando, vai ser um pouco mais fácil essa parte mais técnica. E aí, outra coisa que a gente analisa, como que é o comportamento das pessoas que fazem a gestão do site. Já tem publicações toda semana? Não, a última publicação foi há 6 meses atrás, porque a gente vai entendendo qual que vai ser o nível de dificuldade também para mudar os processos internos da empresa. Porque eles precisam se adaptar ao SEO, porque assim, se eles tiverem o costume de publicar uma vez a cada 6 meses, para SEO já vai ficar um pouquinho mais difícil. Complicado. Exato. Sim. Agora, se a empresa já tem lá a maturidade de sempre estar postando tudo bonitinho, toda semana, que seja, lá os artigos e tudo mais, a gente consegue pegar e falar que o trabalho vai fluir mais rapidamente. E também, por fim, qual que é a expectativa, qual que é a meta que eles pretendem bater. Legal.
Porque Tá, senão agora... eles vão chegar com a meta lá no alto, a gente precisa calcular, né? Tem sempre que alinhamento de expectativa, acho que é algo incrível. Agora, vamos lá. Quando esse cliente chega até você, ah, como que quando a gente fala sobre planejamento de SEO, a gente está falando sobre planejamento de marketing. Então, não, a gente não pode falar assim, eu quero planejar SEO e separar o SEO de, por exemplo, produção de conteúdo para rede social. Porque a sua produção de conteúdo para rede social tem que ser algo que agregue na jornada, que agregue no padrão, no comportamento, né, de compra que o seu cliente precisa. Agora, como que essa técnica, né, do SEO-centric, ela entra, então, no planejamento do SEO, né? O SEO-centric, que é o marketing da sua empresa, ele precisa ser o centro, e esse centro é o SEO. Ou seja, é entender o seu usuário para, então, produzir conteúdo para diversos tipos de canais. Exato. Então, nesse momento, no planejamento que entra essa estratégia que você desenvolveu, Daniel? Sim, e até para facilitar as atividades das outras áreas que não são SEO. Então, qual que foi o embasamento para desenhar isso? Se tem pessoas procurando no Google determinado tema, vamos chamar assim de tema, provavelmente, então, se eles se depararem com esse tema no Instagram, eles vão gostar também. Vão gostar, sim. Porque se tem 10 mil pessoas todos os meses procurando por isso lá no Google, se essas 10 mil pessoas ou mais que passam ali na internet por mês se depararem com isso no Instagram, isso é bom. Então, se eu já faço um conteúdo para o meu blog lá, pensando em posicionar ele para SEO mesmo, SEO raiz, e depois eu converter esse material que eu escrevi já para o blog para ser um conteúdo de social media, né? Ser ali um carrossel no Instagram. Eu já fiz o trabalho de pesquisa, já está tudo documentado, escrito. É só, vamos dizer, resumir em um carrossel, por exemplo, é só um exemplo, ou um Reels, ou qualquer outro formato, e eu já vou ter ali um conteúdo que eu sei que foi validado para a estratégia de SEO, e também ele vai surtir frutos ali na rede social. A mesma coisa, se eu mandar um e-mail marketing, um e-mail na minha régua de comunicação lá no inbound marketing, eu posso pegar esse tópico que eu já pesquisei, sei que é uma intenção do usuário saber mais sobre isso, eu mando um e-mail para ele para nutrir o nosso relacionamento e, de repente, ele ficar mais próximo de comprar o meu produto, o meu serviço. Então, tudo se conecta, nada é solto, apartado. Entendi. Não, faz muito sentido e ao longo, assim, de uma... como é que eu posso... Quando você pega um novo projeto, sempre tem que ter essa... Como é que eu posso dizer? Você sempre passa por esse momento de evangelização desse cliente, das pessoas envolvidas no projeto, que isso precisa acontecer, tipo, passa por esse processo de evangelização, tipo, olha, gente, eu entendo que vocês, até então, o marketing de vocês era desse formato, mas agora existe uma forma mais eficiente de fazer, que é a gente analisar, é a gente sentar e, antes de produzir, fazer os processos para a gente entender para quem que vai produzir, quem que é essa pessoa, o que ela deseja, o que ela está buscando, quais são as dúvidas, qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço, quais são as características que a pessoa está procurando, quais são as dúvidas. Então, vamos pegar isso, vamos destrinchar isso e fazer tipo um playbook. Então, o SEO-Centric é como se fosse um playbook. Tem dúvida? Volta lá, olha, analisa, e aí então você toma decisões. Mas tem sempre esse passo, né, de evangelização, tipo, gente, ó, isso aqui é melhor, poxa, vamos fazer nesse formato. Rola isso, né? Ou não, Dani? Sim, não, todo cliente tem que ter, por mais que ele já tenha rodado por várias agências antes de chegar na nossa, a gente tem que, vamos dizer, educá-lo dentro daquilo que a gente segue, né? Então, sempre tem os momentos explicativos, tudo que a gente faz sempre é justificado por que nós estamos fazendo daquela forma, a gente apresenta desde a parte do planejamento, assim, como que a gente começa o projeto, né? Até acho que é legal trazer. Primeiro passo, a gente faz a nossa reunião de kickoff. Aí vamos supor que é um projeto que não tem só SEO, tem outras coisas, redes sociais, anúncios, inbound marketing. Vai todo mundo conversar com o cliente, e a gente fica umas 2 horas fazendo várias perguntas para entender bem o negócio do cliente, conseguir desenhar ali como que está o negócio dele hoje e alinhar as expectativas com o que ele espera ter de resultado em cada frente do marketing digital. Legal. E aí a gente planeja
cada coisa e também mostra para ele o planejamento. A gente vai apresentando cada etapa. Muito bom. O Guto, o Guto, ele tá aqui na chamada, ele é um dos nossos redatores, né? Trabalha aqui com a gente. Guto, o que eu ia te pedir? Era para ter te pedido antes, mas acabei esquecendo. Você consegue, a partir de agora, a gente vai entrar mais profundo no conteúdo. E aí, você consegue abrir um Google Doc, e ir colocando informações importantes. Por exemplo, o Dani falou que a primeira coisa que ele faz ao iniciar um planejamento, ao partir de um planejamento, é fazer uma reunião de kickoff de aproximadamente 2 horas com o cliente, com a equipe, pontuar serviços, o que faz, o que não faz. Então, você consegue fazer, Guto, no doc, e escrevendo, anotando isso, para que depois a gente disponibilize isso, pessoal, Guto. Vê se você consegue realizar isso. E, o Dani, entrou aqui agora o Anderson e o Luan. O Anderson e o Luan, assim, eu reuni o Anderson, o Luan e o Daniel Imamura em uma live, meu. Rapaz, é com certeza a melhor live de planejamento de SEO que pode acontecer para destrinchar, porque qual que é a ideia, Dani? Cada um trazer o que faz, o que acredita sobre um tópico. Por exemplo, vamos fazer uma reunião de planejamento. Pô, ok, eu também concordo. Mas vamos supor que tenha um tópico em específico que dentro da reunião de planejamento que é importante. Aí, de repente, o Anderson vai abrir lá o microfone dele e vai trazer, eu acredito que isso aqui é muito bacana, né? Inclusive, o Anderson falou que compartilhou uma lista de processos com você recentemente que você ficou apaixonado. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, começamos um projeto. Primeira coisa, SEO-centric, estratégia. Toda estratégia de marketing parte da estratégia de produção de conteúdo voltada para o usuário. Então, o SEO é o centro por causa disso. Primeira reunião, a gente entende o negócio do cliente, entende as dúvidas, entende o que ele faz, entende... e isso participa toda a equipe, nossa e a equipe dele, porque tem perguntas frequentes, por exemplo, o cara chega e fala, vou dar um exemplo, tem um cliente meu que ele vende purificador de água. E aí, uma dúvida, por exemplo, a minha água está com gosto de enferrujada. Então, as pessoas podem ir no Google e colocar água com gosto de ferrugem. E aí você tem um conteúdo que responde isso. Só que isso também pode ser um conteúdo para rede social e tal. Então, primeira coisa do planejamento de SEO. Reúne a equipe que vai desenvolver o conteúdo para entender as particularidades daquele nicho. Certo, Dani? Isso aí. Beleza. Se você quiser compartilhar a sua tela, Daniel, pode ficar à vontade. De repente, se ficar melhor para você, para explicar e tal. Então, beleza. Esse é o primeiro passo. E depois, o que a gente faz? Aí, com base nesse entendimento do negócio, persona, e tudo mais que a gente precisa para montar o planejamento, aí sim a gente para montar o planejamento de ações que a gente vai fazer. Aí sim, entra quais vão ser as primeiras palavras-chave que a gente vai trabalhar, aí já tem um fundamento. Por que a gente escolheu essas palavras-chave? Porque, às vezes, dependendo do cliente, tem objetivos diferentes. Por exemplo, um cliente que ele quer crescer tráfego, beleza, se ele só quer tráfego, a gente vai pegar palavras que a gente sabe que tem condições de posicionar e tem um alto volume de busca. Não, o cliente ele quer vender. Opa, se ele quer vender, a gente vai pegar palavras que de repente são mais fundo de funil e a gente vai pegar aquelas que a gente sabe que tem mais chances de vender e vai fazer o trabalho focado nelas ali. Então, a gente vai entendendo como que a gente vai montar essa lista de palavras-chave para pôr no nosso planejamento, como que a gente vai distribuir isso ao longo dos meses, por exemplo. Normalmente, quando a gente faz o planejamento aqui, a gente faz bimestral, normalmente. A gente não faz planejar um ano. No ano muda muita coisa. O Google muda um monte de vezes. Então, a gente não se baseia assim num tão longo tempo. A gente tenta mirar sempre os próximos 2 meses para que a gente consiga estar fazendo ali um planejamento que é até mais assertivo. Fala, Luan. O que você manda? Boa. Mas, Dani, super massa esse ponto que você colocou. Eu só queria entender uma coisa. Quando você faz o seu planejamento e tal, isso eu sempre faço. Mas eu queria até validar isso. Quando você faz planejamento, por exemplo, o cliente está com essa ideia de vender. Beleza. Essa keyword, ele já me falou que traz um ROI bacana. Beleza. Só que quando você faz isso, você já vai montando ali o topic cluster em cima da keyword, com keywords aporte, você já pergunta para ele keywords aporte, monta ali um topic cluster para alavancar aquela keyword, parecer assim, perto daquela principal, ou você já deixa essa parte mais para depois? Como é que você faz isso, cara?
Não, se já tiver a oportunidade de fazer o Topic Cluster, a gente já vai organizando. Aí aquilo, normalmente a gente não vai trabalhar um só, né? Porque às vezes o cliente tem vários produtos diferentes, então a gente vai trabalhar vários Topic Clusters, tem que ver o quanto que a gente tem de capacidade de dar vazão aos artigos, etc., que a gente tem para escrever. Até porque também se a gente ficar, aí já é experiência, se a gente pegar todo o nosso esforço e ficar batendo só numa tecla, o cliente vai falar, pô, mas eu não vendo só isso, eu vendo outras coisas também, então a gente tem que equilibrar essa questão, até para o cliente que está olhando de fora, pô, o cara só fala de um produto, mas ele tem 500 produtos e só fala de um, então a gente tenta equilibrar a produção de conteúdos, páginas, que seja, para mais de um topic cluster, até para ter, vamos dizer, uma intercalação das publicações, etc. Mas a gente já vai organizando dessa forma. Às vezes, o cliente ele já até começou a fazer isso, meio que às vezes sem saber, ou até mesmo pensando não exatamente como topic cluster, mas ele entende que, eu quero posicionar para esse produto. Se eu falar sobre ele, vai ser bom para o meu cliente, e a gente vai, às vezes, o quê? Não precisa criar o conteúdo do zero, mas às vezes precisa botar uma mão de SEO ali, fazer um link interno, agregar um pouco mais de conteúdo num conteúdo que às vezes está muito raso. Então a gente vai sim organizando isso já desde o começo, se possível. Isso aí a gente faz. Daniel, o Luan, ele fala algo sobre Topic Cluster, que é o seguinte: no planejamento de SEO, vamos supor, tem vamos pegar um tópico que eu estava fazendo um planejamento recente. Lavanderia na Barra, exemplo. Lavanderia na Barra da Tijuca. E aí, o Luan disse o seguinte, falou, Dani, aqui eu prefiro criar primeiro todos os artigos daquele tópico, e quando publicar esses artigos, a gente publica que eles já vão estar. Porque geralmente quando você publica, o Google dá aquele upzinho, joga algumas páginas mais para as primeiras posições para entender como que vai ser, se vai receber tráfego. Fresco, né? Novo. E aí o Luan ele tem essa estratégia de produzir os artigos, sobe os artigos, espera, só que já sobe diversos artigos daquele tópico numa mesma levada, assim. Uhum. Você acha que é mais válido, por exemplo, você ir subindo aos poucos sobre um determinado tópico, ou fazer essa criação, fazer essa otimização, pensar, por exemplo, eu vou subir então 20 artigos para esse tópico, todos já vão subir com links internos, todos já vão subir com tudo certinho, e aí eu publico tudo junto. O que você julga, na sua mentalidade, aí ser o melhor? Assim, os dois dão certo, aí é o caminho que a gente vai optar por fazer, que assim, eu sempre miro relacionamento com cliente de muito, muito longo prazo. Tem cliente que está comigo aqui há 6 anos fazendo trabalho de SEO continuamente. Então, é aquilo que eu falei, se eu falar, vamos fazer 20 artigos de um único produto, por exemplo, de um único serviço, o cliente vai olhar e falar para mim, mas você está doido? Vai fazer 20 artigos sobre um tema só? Eu tenho outros produtos para fazer. Só que aquilo, se o cliente, vamos dizer, dá essa abertura, essa brecha, fala assim, eu preciso posicionar isso para ontem, porque tem o timing, não sei o que, tal, aí essa estratégia de faz tudo de uma vez, publica tudo de uma vez e sobe, é super válida. Só que assim, aí equilibrando os interesses do cliente. Normalmente, o cliente, os meus pelo menos, eles não permitem eu fazer uma estratégia desse tipo, porque eles acham estranho. Eles olham, vai falar só de um produto? Não acho legal. Aí eu vou intercalando, e aí aquilo. Com o passar do tempo, o que eu vou criando? Constância de atualização no site, ou seja, vamos publicar toda semana um artigo. Então, o Google sabe que toda semana, se ele passar lá para reler as minhas páginas, tem algo novo. E a gente casa o quê? Não só a publicação dos conteúdos, mas também as intervenções técnicas, às vezes de, mexeu numa tag, numa imagem. Toda semana a gente vai sempre lançando coisas novas para o Google. Quando ele voltar, ter coisas novas. Já essa estratégia de jogar tudo de uma vez, dá certo, só que é aquele negócio. A gente tá pensando sempre mais no curto prazo, mas não tem problema nenhum, dá certo. Legal. Vai, Luan. Boa. Inclusive, cara, essa estratégia, acho que você deve ter ouvido falar do Korai, sabe o Korai? Lá, eu não sei falar o nome dele, enfim, Tumbertuck, enfim, da Holistic. Aí ele lançou e ele bateu naquela tecla do ranking e do re-ranking. E esse ponto do lançar tudo de uma vez, eu sempre penso normalmente para site que iniciou, né? Porque o Google não tem uma visão do seu site. Então você deixa ali uma gama de conteúdos prontos, normalmente ali, sei lá, um Surfer SEO,
deixa tudo pronto, sobe ali rapidinho um blog, pá, e dispara logo tudo de uma vez, já vai tudo linkadinho interno, pá, beleza, o Google já vai ter outra visão ali de um site que acabou de nascer. Então, normalmente... Então, assim, se eu fosse começar um projeto do zero, o ideal no sentido de eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu já começo a acreditar que o ideal seria fazer isso, tipo, faz todos os conteúdos, por mais que demore um tempinho a mais para postar, mas você já vai postar eles todos otimizados, todos linkados, não vai ter link, vai conseguir trabalhar bem ali os links internos e tal. Então, assim, eu acredito que isso daí, então, seria, bem melhor. Certo, Luan? Cara, eu jogo esse certo pro Dani. E aí, Dani, certo? Uhum. E aí, Anderson, certo? Dá certo, assim, é aquilo. Se você já pode lançar um site, vamos dizer, mais parrudo, por que não? Aí só é aquele negócio. Como eu sempre estou pensando no jogo do longo prazo, é aquilo, beleza, eu vou lançar com 20 artigos, mas eu ainda vou continuar lançando nas próximas semanas pelo menos uns 2, 3 artigos por mês. Ah, beleza, então manda bala, lança com 20 e vai publicando um por semana daqui para frente, tá excelente. Agora, Daniel, eu acho que aqui pela nossa capacidade produtiva aqui, se a gente lançar 20 agora, a gente vai queimar a largada, mês que vem já não tem mais nada novo no site, vai demorar mais 6 meses para fazer. Aí eu prefiro ir soltando aos pouquinhos para poder ter essa periodicidade da publicação. Bacana. Dani, você consegue abrir aquele Trello para a galera ter uma visão bacana? Porque de todas as aulas que eu vi, essa do Trello, eu fiquei impressionado assim, porque eu tenho começado a fazer isso, né? Utilizar o Trello como ferramenta de processo. E eu gostei demais da organização, porque acaba que você não se perde, né? Dentro do SEO a gente tem tantos processos que a gente precisa fazer, tantas coisas pequenas, e aquele Trello em específico, por exemplo, a gente falou sobre a persona, e aí ali, Luan, ele tem, qual é o tom de voz que a gente vai utilizar nesse texto, qual é para quem que a gente está escrevendo, quais são os medos, as dores. Por exemplo, o Luan tem um conteúdo dele, no Miro, que ele coloca assim, o início do texto. Todo início do texto precisa ter uma dor e uma solução e uma copy forte. Então você vai ter, voltando para o exemplo lavanderia Barra. Alguém pesquisa lavanderia Barra e você tem. Você que está procurando uma lavanderia na Barra, mas tem medo ou tem um receio de que a sua roupa não seja bem cuidada, e aí você vai trabalhar esses medos e aí você vai dar uma solução. Então, quando você tem isso tudo mapeado, e isso tudo a gente mapeia no briefing. Então, quando você tem esses processos, e você cumpre os processos, vou mapear aqui agora os medos. Aí você senta com o cliente, fala para mim, quais são os medos que você acha que o seu usuário pode ter e tal. Então, eu acredito que essa tua organização traz isso, traz essa facilidade, né? Sim, a gente não pode esquecer que o conteúdo é para pessoas, né? Então, a gente precisa entender bem o que essas pessoas estão passando para que a gente possa pegar e atender elas bem. Aí esse aqui, o Trello lá que a gente montou aqui para disponibilizar, né? Um dos nossos materiais ricos, aí tem toda a etapa aqui. Então, por exemplo, o primeiro passo aqui que a gente fala do planejamento, que é o que a gente está conversando aqui, né? Algumas coisas que a gente faz. Primeiro, então, a gente vai definir a nossa meta SMART, que é assim, onde que eu quero chegar? Quantos acessos eu preciso bater? Sabendo da taxa de conversão do meu site, quantos orçamentos vão chegar, quantos produtos potencialmente eu tenho para vender, tudo isso a gente define quando a gente está fazendo a conversa ali com o nosso cliente. Então, o primeiro passo que a gente faz lá é ter essas metas bem específicas, porque assim, por muito tempo a SEO foi vendido como caixa preta, ninguém sabia exatamente o que estava contratando, só sabia que era bom, mas não sabia exatamente. Então, quando a gente traz para números, a gente começa a trazer um pouco até mais de segurança para o cliente. Aí pode... O Anderson quer mandar uma pergunta aí, falar alguma coisa. O Daniel, os Daniels, pô, satisfação, mestre. Só aproveitar aqui, em cima do que o Daniel acabou de falar, eu falei para ele, eu sou aluno, sou mentorado do Daniel, tá aqui, ó. Esse aqui é meu Trello da nossa última conversa, e, cara, virou PDCA total aqui no meu processo. Eu revirei tudo e arrumei. Tô até agora aqui arrumando tudo, mas em cima, o Luan, Daniel, em cima do que o Daniel Mamura acabou de falar, de que abriu a caixa preta, cara, ele disponibiliza lá na comunidade
uma planilha, velho, de projeção de acesso, projeção de venda. Eu sou um cara que eu vendo bem, eu fecho bem, né? Eu fecho bem a venda, mas com aquela planilha, irmão, aquilo foi assim, foi pro espaço, tipo, batendo quase 100% de fechamento. Por quê? Tirou todo aquele estigma que o SEO não é mensurado, não é mensurável. A gente estava falando sobre isso Cara, um pouquinho acabou. antes de você entrar. Porque tem muita gente que acredita isso, né? Ah, daqui a 6 meses só que eu vou ter resultado? Tipo, Isso é pra enrolar cliente, velho. É aquilo, é uma crescente, SEO é incremental. Você vai melhorando, você vai chegar lá. Então, se você consegue calcular isso, você traz uma visão para o cliente que é aquilo. É o que você falou. O cliente sente confiança, que ele fala, agora eu entendi. Eu sei o que eu vou ter ali em média, né? Uma projeção, obviamente, mês após mês, e isso aí traz tranquilidade, ajuda a fechar. Então, manda aí, Luan. Desculpa, Dani. Imagina. Cara, até falando isso, você falou da parte da persona, pô, achei muito foda. Quando você faz esse pré-brief, né, de projeto, esse briefing de projeto, você, na parte da persona, você busca entender também o tom de voz do mercado que está no Google para poder aplicar? Total, É isso aí isso é uma das coisas. A gente tem um bloco que é só perguntas de SEO, outro bloco que é só perguntas de conteúdo mesmo, na hora que a gente está fazendo a reunião, que é justamente para entender. Por exemplo, que assim, a gente sempre entende que o cliente ele é o especialista no que ele vende, no que ele produz, no que ele faz. Então a gente chega lá e pergunta: hoje, a conversa que vocês têm, seu time de vendas tem com o cliente, na hora que vocês estão negociando, tentando vender, etc., é uma conversa mais técnica ou não? Se falar tecnês, já era, o cliente vai pifar, não vai comprar. É melhor ser uma linguagem mais simples, mais informal, ou não, uma linguagem mais formal, porque, sei lá, é um produto mó caro, a gente vai falar só com diretores, não sei o quê. Não, tem que ter um nível de formalidade muito alto. Porque tudo isso que, vamos dizer, acontece no dia a dia, tem que se refletir no online. Se o vendedor, ele tem que tá lá de terno e gravata, falar tudo bonitinho, e às vezes trazer um nível técnico para a conversa, isso tem que ser refletido no conteúdo, porque a mesma pessoa que está ali na mesa de negociação, passos antes estava lá no Google procurando o serviço, o produto, então tem que ter esse entendimento. Inclusive a gente pergunta, é mais homem, mais mulher, porque dependendo do produto vai fazer total diferença a forma como a gente vai falar, até mesmo aqui dentro, né? Por exemplo, se a gente vai fazer um produto que é para mulher, eu vou colocar uma redatora, uma mulher para escrever. Agora, se é um produto para homem, eu vou procurar um homem para escrever, porque faz mais sentido. Né? Óbvio que às vezes não dá pela mão de obra, que né, também minha equipe não é infinita, mas a gente tenta fazer isso assim, esse produto aqui, essa pessoa tem mais entendimento, ela manja mais, isso aqui é mais, vamos dizer, tecnológico, tem uma pessoa do nosso time que manja muito mais de tecnologia, passa para ela escrever, porque é aquilo, é para o conteúdo ser realmente útil para quem for ler. Então a gente tem todo esse beabá aí, a gente fala sobre as dores, as dúvidas que normalmente surgem, quando a gente tem essa abertura, a gente fala, traz alguém do comercial, fala para ele vender para a gente, faz um pitch comercial aqui para a gente entender o que ele fala, porque o que ele fala é o melhor, é o filé do conteúdo que ele tem ali sobre o produto, o serviço, a gente grava tudo para depois pegar e usar isso de material, que tipo, ele falou isso aqui, é quebra de objeção, isso aqui, é dor. A gente vai mapeando tudo e depois isso, obviamente, é utilizado nos conteúdos, porque é aquilo. Beleza, pensando só em SEO, coloca a palavra-chave no título, no H1, não sei o quê. Beleza, mas e como que eu preencho as lacunas aqui com conteúdo que é útil? Relevante. Saiu agora, né? 2 atualizações falando sobre conteúdo útil. É isso. É entender como que a gente traduz a vida real para o conteúdo, para o texto ali. Ô, Dani, uma coisa que eu tenho feito aqui, Luan, toda vez que eu estou iniciando um projeto, eu tenho o Trello, que é da organização nossa interna, que a gente compartilha com o cliente, porém, eu tenho um mapa mental onde eu mapeio o negócio do cara. Então, nesse mapa mental, o que tem nesse mapa mental? Exemplo, tópico, serviços. E aí tenho lá um serviço dele. Aí eu falo, me fala sobre esse serviço. E vou anotando. E sempre que a gente faz essa reunião de briefing, a equipe que vai participar do projeto está participando. Uhum. E aí a gente já vem trazendo essas perguntas e preenchendo no mapa mental. Porque aí quando o redator for escrever algo sobre aquele serviço, ele não vai procurar no Google, tipo, o que é tal coisa. Não, ele já volta no mapa mental e já tem aquele conteúdo brifado
E aí ele pode ir no Google, mas ele não vai no Google para pegar, tipo, tudo daquele conteúdo. Ele já vai entendendo, ele já vai estando mais por dentro daquele conteúdo, entendeu? Então, assim, Trello e um mapa mental para o projeto, eu acredito que o redator ele já chegue mais preparado para poder escrever, entendeu? Sim. Então, se você tem um briefing, por exemplo, H1, H2, H3, H4, H5, você tem o mapa mental e você e entrega isso, cara, é muito mais fácil para ele escrever do que o conteúdo vai ser muito mais relevante, entendeu? Sim. Então, tom de voz, como que você define o tom de voz, Dani? Através da conversa, se tem tecnês e se não tem tecnês, né? Se é mais formal, informal. A gente pergunta várias coisas, tipo, o que pode falar, o que não pode falar, porque é aquilo, eu sempre viso o relacionamento de longo prazo. Eu já perdi cliente porque teve texto que a gente pegou e falou uma coisa no texto que não podia falar de jeito nenhum. O cliente ficou assim, tipo, revoltado, que como que vocês não sabem que não pode falar isso da minha empresa, isso aqui, cancelou o contrato por causa de um negócio que, assim, a gente esqueceu de perguntar no briefing. Depois dessa, tá no briefing lá, tem que perguntar o que não pode falar, tipo, em hipótese nenhuma. Aí a pessoa fala, mas como assim não pode falar? Aí eu já solto assim, pode falar que o seu é o melhor e mais barato do mercado? Ele, não, isso não pode. Então, beleza, então isso não pode falar. Tem mais alguma outra coisa? Por exemplo, eu tinha um cliente que ele vendia bolo, que ele fala que é zero calorias. Só que não quer dizer que ele é para diabético. Ele só quer dizer que ele é menos caloria, mas ele tem açúcar, tem os negócios que o diabético não pode consumir. Então quer dizer que não pode falar, tipo, se você é diabético, come bolo aqui e tá tudo certo. Então, são coisinhas assim que a gente vai pegando, vai mapeando, inclusive assim, tem o briefing lá que a gente faz nessa primeira reunião, que já serve como um norte, seria como esse mapa mental que o Dani falou aí. Só que a gente também tem um outro documento que a gente vai alimentando ele, que vamos dizer, seria o nosso manual da marca, mas com o nosso olhar, que o cliente pode ter o manual da marca dele lá bonitão e tal, só que a gente vai criando o nosso, tomando nota, a gente vai marcando, cliente em tal texto deu esse feedback, não pode usar tal linha de explicação, não pode usar comparativo com tal marca, não pode fazer isso, ou ele gostou de tal coisa, a gente vai tendo um documento que vai ser um guia para o redator no próximo texto, porque é aquilo, evita que ele cometa um erro que às vezes foi há 3 meses atrás. E às vezes pode ser também que trocou de redator, aí ele vê, eu não posso usar isso, devo usar isso. Aí ele já tem um guia de como que ele pode produzir esse conteúdo, e ele é atualizado, é um conteúdo vivo, é um documento vivo. Toda hora, o cliente deu feedback, o meu time de atendimento entra lá e fala, cliente reportou tal coisa, para que a gente possa ter esse histórico e conseguir fazer cada vez mais um trabalho de excelência. Nesse processo de briefing, o Dani, você o que você faz ali é basicamente mapear a persona para entender para quem você vai escrever e mapear o negócio da pessoa, né? Mapear essas duas coisas, negócio e persona, né? Isso. E aí gera um documento, seja mapa mental, seja Word, enfim, para organizar isso. Então, essa é a primeira coisa. Para quem eu vou vender, quem é essa pessoa e o que o meu produto e quais são as características do meu produto. Beleza, então, duas coisas principais no planejamento. Para quem vou vender e qual é o meu produto. Como meu produto pode ser o que essa pessoa está procurando, né? Para gerar essa conexão. Então, isso é o briefing. Ponto. Sim, basicamente isso. É por aí que a gente começa. Aí também que a gente vai validando o nível de entendimento do cliente. Como que eu faço para validar o nível de entendimento do cliente? Pensando, vamos agora ir para o SEO, né? Que é o nosso tópico principal. Eu pergunto assim, me fala aqui algumas palavras-chave que você gostaria de posicionar. Aí vamos por, o cliente fala assim, carro, comida, pastel. Eu falo, putz, o cara não manja nada, porque são palavras, beleza, pode ter uns 5 milhões de buscas por mês, mas não quer dizer nada. Não sei se é o filme do carro, se é um carro novo, carro usado, não faço a menor ideia. Aí eu já começo a entender que, esse cliente aqui, maturidade de inteligência ali sobre SEO baixa. Então, a gente vai ter que pegar mais na mão e conduzir. Agora, se o cliente, não, eu quero ficar para tal long tail, ele vai explicando, ele traz uma coisa mais no detalhe, eu falo, beleza, esse cliente aqui, ele já está uns passos à frente no entendimento sobre o que é o SEO, e eu consigo trabalhar melhor com ele. E aí, aquilo também, qual que é a expectativa? Porque, assim, por mais que o nosso time de vendas senta com o cliente, explica, a gente vai definir meta, não sei o quê, médio a longo prazo,
tem cliente que chega lá, assim, com umas metas na reunião de kickoff bem agressivas, assim, quase que às vezes impossíveis. Ou então distorcidas, que, por exemplo, não, eu quero ficar em primeiro lugar para tais palavras e é isso que eu quero. Aí eu já tenho a pergunta para trocar ele na hora. Eu falo, tá, você quer, se forem palavras ruins, obviamente, né? Você quer ficar em primeiro lugar para essas palavras ou você quer vender mais? Aí deixa ele responder. Aí se ele falar, não, eu quero vender mais, então, para vender mais não são essas palavras, a gente vai ter que pesquisar outras. Aí ele quais? Aí já começa outra conversa, o papo é diferente. Porque ele entende que, tipo, não é posicionamento só, posicionamento é um caminho, mas não é porque ele gosta daquela palavra que a gente vai trabalhar só ela. Aquilo ali é só para a gente dar uma sondada, entender um pouquinho do que ele está querendo, almejando, mas a gente vai fazer todo um estudo por trás para poder trazer as palavras que são boas para bater a meta dele. A meta que a gente está falando de vendas, pedidos de orçamento. Às vezes pode ser posicionamento, pode ser branding. Só que a gente tem que alinhar muito bem isso para a gente não estar trabalhando uma coisa e o cliente está esperando outra. Porque aí vai dar 2, 3 meses, acabou o projeto e não é legal. Manda, Luan. Total. Então, cara, só complementando, primeiro essa parte do briefing, quesito de tom, né? Cara, Google Natural Language está aí para dizer, se você escrever num tom diferente seu texto, dá certo e acabou, você não ranqueia. É isso. E só dando esse ponto do alinhamento, até porque, com certeza aí, talvez lá na frente algum empresário veja aqui nossa casa e tudo mais, hoje a gente já vê aí ferramentas, sei lá, Web Stories, a gente tem ali um potencial mais rápido de crescimento, a gente passa ali o ponto da dificuldade da keyword e tal, vai para um discover. Só que esse ponto, cara, isso eu vejo muito empresa grande fazendo esses erros de não fazer esse briefing. Esse briefing aqui não é importante para SEO, sabe? É para qualquer empresa, exato. Pro Ads, o conteúdo, o cara cai do Ads lá, tem muita empresa que a gente cai no Ads, a gente fala assim, pô, tá, essa empresa tá tentando me vender o quê? Eu não sei o que tá tentando me vender, entendeu? Nossa, eu detesto quando eu pego esses sites assim, é tão genérico. É genérico. Fala e não fala nada, só Não fala fala nada. Somos os melhores do mercado. Você precisa da gente, mas melhor em quê? Melhor em quê? Eu detesto esses sites assim. E o legal, Dani, não sei se você percebeu isso ou antes também, que quando você depois que você começa a fazer SEO, por exemplo, você fica muito mais detalhista no sentido de a pessoa falar assim, eu quero o melhor iPhone, exemplo. Aí você pesquisa, pô, mas qual é o melhor iPhone em que sentido? Sabe? E aí quando você traz essa visão para a empresa, exemplo, eu vou falar sobre o marketing. Tá, mas o marketing seria um H1. Mas aí eu tenho subtópicos. E aí, quando você traz essa visão de SEO, ou seja, de você ir destrinchando os subtópicos dentro de um negócio, em relação a conteúdo, em relação a planejamento, cara, toda empresa precisa disso. Destrinchar o seu negócio, destrinchar os seus serviços, como que o usuário se encaixaria, enfim. Então, realmente eu acho isso muito importante, não apenas para SEO, mas para qualquer empresa que está começando. O cara está nascendo. Eu acho que se ele tiver uma consultoria de SEO, com certeza ele economiza anos ali de crescimento, porque ele não vai conseguir pensar nisso. Essa é a questão. Sim. Ele não vai conseguir pensar, tipo, mas por que você quer saber esse detalhamento do meu serviço? Né? Geralmente, quando eu vou fazendo reunião de briefing, a gente vai fazendo pergunta, as pessoas ficam, caraca, mas vocês querem conhecer muito, às vezes a pessoa fala, pô, mas isso é tão óbvio. Pô, mas é tão óbvio para você, que está dentro do negócio, que conhece isso, que está já há anos fazendo isso. Agora, para uma pessoa de fora, isso não é óbvio. E o Google entende, né, quando você é profundo no conteúdo e consegue agregar para o usuário. Então, passamos dessa parte do briefing. O que mais a gente tem nesse Trello, Dani, para o pessoal conseguir fazer um bom planejamento de SEO? Beleza, então vamos lá. Fizemos aí todo o planejamento, tudo bonitinho. Próximo passo, assim, como eu sempre começo os meus projetos, eu faço aqui uma revisão geral da parte técnica do site. Por quê? Se tiver algum problema técnico, eu dou o exemplo mais básico. Tá lá com o robots no index. Você pode fazer o conteúdo que você quiser. O Google não vai posicionar você. Se tiver lá no robots.txt bloqueando a anexação do site, ou de repente, sei lá, não tem canonical no site, os títulos estão todos iguais, porque na programação chumbaram lá no código. Tudo isso a gente pega e verifica o quê? No primeiro dia 0 do projeto, é olhar isso aí, independente do planejamento ter sido finalizado ou não,
tem que fazer essa revisão on-page aí, que eu falo, né? Para garantir que vai estar tudo certo. E ainda tem um outro porém que, né? Mais um temperinho aí. Por que eu faço ele primeiro? Se depender do programador do cliente para fazer a implementação, pode ser que isso aqui vai levar 1 mês, 2 meses. Então eu já começo por isso aqui para tirar da fila logo. E assim que possível, eu ter as correções disponibilizadas. Se não, a gente fica refém ali do site capenga e a gente pode fazer o conteúdo bom que for. Se o código não tiver minimamente otimizado, vai ser muito difícil ter resultado. E só dando um ponto, Dani, imagina, na minha cabeça, cara, depois de um tempo no SEO virou uma receita de bolo. Eu estava conversando lá no grupo, né? Essa estrutura on-page. Na minha visão, hoje, o que é que o Luan faz? Pô, beleza. Hospedagem lá hoje. Enfim, eu não sei a hospedagem que você indica, normalmente zero pago aqui para falar isso, mas a hospedagem que eu já vi. Eu sempre vou ali no hosting em cloud, que eu consigo ter servidor no Brasil, um IP ali, beleza, mas show. Aí depois eu vou ali, pô, num site. Aí, dependendo da estrutura do site, estático, eu já tento, mas, pô, tem aqui uma pessoa mais técnica, beleza. Ou eu mesmo vou lá, programo o site, coloco no root, e aí abro uma subpasta para SEO e instalo um tema que a galera está até conversando lá, um tema que eu uso bastante, é MacTub. Já que a gente está nesse ponto do homepage, quando você, num projeto zero, eu não sei nem se você acha interessante falar isso, mas qual é a estrutura normalmente que você pensa para seguir, se você já tem, sei lá, um tempo, esse tema que normalmente eu uso para isso e tal, como é que é isso, né? aí para você? Sim, a gente tem, vamos dizer, o nosso kit setup tem, a gente não tem um só, a gente tem vários temas lá, inclusive a gente vai renovando conforme vai passando o tempo, que vai ficando defasado, etc. Não vou saber os nomes de cor agora, porque eu já me afastei bastante da parte de ter que fazer. Lá, há 8 anos atrás eu fazia, hoje eu não faço mais. Então, já mudou os temas, eu tenho o meu time aqui que faz a criação do site, blog, essas coisas, eles já têm lá, inclusive de tempos em tempos eles pedem para, compra esse aqui porque esse aqui tá melhor, mudou o Page Builder, vamos usar esse aqui agora, esse plugin aqui é pago, mas é bom pra caramba, vamos comprar ele na versão agência que dá para replicar, etc, etc. A gente já tem o nosso setup básico ali. Não, a gente não pega tantos projetos do zero assim. A gente sempre tem um site ou outro fazendo, mas em comparação aos projetos que já vêm prontos, a gente não tem tantos. Então, muitas vezes a gente tem que, vamos dizer, trabalhar com o que tem, porque senão eu vou ter que vender junto com o meu projeto de SEO, fazer um novo site. E muitas vezes o cliente ele não vai ter a grana ali disponível para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu sempre falo, a gente trabalha com aquilo que nós temos. Sempre dá para melhorar. É aquilo. Se falta pouquinho para chegar no máximo daquela plataforma engessadona, a gente fala, então, a gente vai dar 2 passos, vai parar e vamos precisar fazer um novo site. Beleza para você? Não. Então já quero investir logo de fazer um novo site e depois a gente começa a fazer SEO. Beleza, então a gente reverte a grana que seria para os primeiros meses de SEO para fazer o site e a partir dali a gente começa a consultoria de SEO. E tem outros clientes que, beleza, não vai estar no meu tema que eu mais gosto, não vai estar na hospedagem que a gente prefere trabalhar, mas a gente vai tirando leite de pedra ali até onde dá, e aí quando chega no limite a gente fala, daqui não vai, não adianta, não tem mais milagre que faça, a gente vai ter que refazer o site, aí entra um orçamento daquilo. Normalmente nesse momento o cliente já confia tanto na gente que fala, beleza, pode fazer que confio no que você está falando. Legal. Vamos agora... Passamos então agora avaliação, planejamento de palavra-chave. Agora a gente pode começar a fazer um planejamento de palavra-chave, né? Geralmente o pessoal quer começar, planejamento de palavra, mas não entende nada do negócio. Então, cara, calma. Primeiro faz esse processo, que é muito importante, para te ajudar no planejamento de palavra-chave. E aí, quando a gente vem para o planejamento de palavra-chave, o que você geralmente faz aí, ô Dani? Sim, a gente vai levantar quais são as palavras-chave que a gente identifica que tem potencial para posicionar logo no começo, porque aquilo, como que a gente encurta o resultado do SEO? Pegando as palavras que são mais fáceis. Não adianta só ficar mirando na Headtail, lá na Dificiona, lá que tá todo mundo brigando por ela, sendo que tem um monte de outras palavras que eu poderia pegar agora. A gente usa aquela metodologia de Customer Success, de vir entregando pequenos resultados toda hora, que aquilo vai somando no meu resultado total e o cliente vai vendo evolução desde as primeiras semanas de projeto. Então, a gente sempre começa pelas palavras mais fáceis, aquelas que a gente sabe que vai ter condições de posicionar, mesmo que não tenha um volume gigantesco de buscas ali,
a gente vai pegando, comendo pelas beiradas e vai mostrando, em um mês, pô, tem mais 1.000 visitas, mais 2.000, 3, 4, 5, daqui a pouco o cara tá com o triplo de visitas, ele fala, pô, nem senti, foi tão gradual, mas essa aqui é a ideia. Então, a gente Dani, monta... agora uma pergunta, e aí o Anderson Aham. vai poder ajudar nisso daí, e o Luan vai pensar nisso também. Vamos lá. Voltando para aquela questão do lavanderia na Barra da Tijuca. Aham. Pensa comigo, lavanderia Barra da Tijuca é uma palavra long tail. Uhum. Eu faço um artigo totalmente otimizado com tudo que o cara precisa sobre lavanderia da Barra da Tijuca. Está pronto. Perfeito. Serviços, tudo que você possa imaginar. Tudo, uma página perfeita. Só que essa página, ela teoricamente vai ficar isolada. Agora eu preciso... vamos lá. Palavras de long tail precisam estar dentro de um cluster ou precisam ter artigos depois dela, por exemplo, onde fica a barra, o que é a barra, sei lá, tipo, ter outros artigos antes ou depois para palavras de long tail. Não sei se eu consigo entender minha pergunta. Sim, é que assim, pelo menos para mim, na minha cabeça, como é que funciona? Você pode fazer, vamos dizer, o topic cluster e o seu tópico principal ser uma long tail, não tem problema quanto a isso. É aquilo, eu coloco assim, o meu alvo ali, minha página principal ali, ela pode estar, meu alvo ser uma long tail, porque assim, lavanderia só, putz, aí tá muito genérico, tá muito distante. Então, qual que é o principal? Lavanderia na Barra da Tijuca. E aí, assim, aí tem 15 lavanderias no meu bairro ali competindo comigo. Beleza, então eu vou fazer a página boladona com tudo que tem que fazer e aí vou começar a escrever 5 dúvidas de quem vai lavar roupa na Barra da Tijuca, sei lá, sabe? Começa a fazer uns artigos assim para quê? Eu ter outros artigos abaixo dessa long tail que vão posicionar para coisas relevantes, aí tem que pesquisar coisas que são relevantes e tudo tá linkando para minha página para principal. Essa página que eu quero ranquear. Legal. Anderson, você faria desse mesmo formato? O Daniel, eu faço aqui de uma forma diferente, né? Por exemplo, o meu que eu estou ranqueado aí, consultor SORJ, por exemplo. Se você entrar na página, eu falo do meu serviço de consultor SEO, falo do Rio de Janeiro, né? Então estou jogando tudo em uma página só e estou ligando ela na home. Para mim tem dado assim um efeito legal, que o consultor SEO Porto Alegre, estou em primeiro, mesmo esquema, e assim, o texto está muito parecido, né? Só consultor SEO SP que eu estou em primeiro, mas está apontando para home, que eu estou criando a página ainda. Mas o que eu estou fazendo? Pego uma página só, eu boto tudo ali falando, tipo, do Rio de Janeiro, coloco foto, coloco georreferência. Nessa mesma página do serviço. Isso. Tipo, eu faço uma página só de consultor SEO, a lavanderia na Barra, por exemplo. Faço uma página só ali, né? E aí eu coloco o texto falando do serviço de lavanderia, coloco o texto falando da Barra de Tijuca, do Rio de Janeiro, coloco uma imagem, a imagem daquele jeitinho que a gente sabe, preferência com o georreferenciamento, coloco o que eu faço, cara, um negócio que tem dado muito certo, eu embedo o mapa do Google Maps, eu embedo na página, tá ligado? E aí, ou eu linko ela, tipo, numa página de serviço, que nem esse meu eu tô jogando na home, né? Tipo, o local onde eu tô com no Rio aí uma assistência de máquina de lavar, eu tô fazendo esse teste. Ou eu coloco na home, ou coloco dentro de uma, tipo, locais que nós atendemos. E ali Sim, você unidades. para não ficar órfão, né? Uhum. Entendeu? E aí o que eu faço? Subiu ali, eu boto uns backlink ali para dar um sustinho, mas eu não crio conteúdo paralelo não, sabe? Não crio não. Tipo, o bom é da home, tá passando a autoridade ali para essa página e tá puxando. Legal. Tá ligado? E aí, no caso, isso que eu ia te chamar agora, Luan. Vai, meu rei. Fala que quero lhe ouvir. Meu rei, eu sou de Salvador, pessoal. Meu rei. Enfim. Boa, vamos lá. Cara, na verdade, assim, ó, minha visão, né? Que pode estar certo, errado, enfim, mas essa parte, acho que o Anderson falou, tem keywords que elas são, mesmo sendo long tail, elas são mais fáceis, né? Você não tem tanta competição. Aí acaba que essa parte de linkagem interna, realmente você pode deixar um pouco mais ali tranquila.
Agora tem keywords quando você vai descendo, que você precisa ali criar uma estrutura de backlink, eu digo backlink, mas link interno do próprio site para aportar ali uma autoridade naquela página, né? Então aí já vai na estrutura do Dani, é mais uma parte, eu acho, do próprio analista mesmo, de SEO. E uma coisa que mudou muito, cara, do SEO, assim, sei lá, de alguns anos atrás, antes a gente, quando ia otimizar, né, long tail, principalmente para a cidade, a gente saía criando várias páginas, elas ficaram um pouco parecidas, a gente ali dava um scrap ali na SERP para entender o que era mais interessante. Page Generator Pro, o cara tava solto, né? E aí, hoje, eu acho que essa parte de vários lugares, eu vejo muita gente fazendo isso. A pessoa cria um artigo para cada bairro, e fica tão parecido, cara, que eu não vejo relevância. E a gente já tem a parte ali mesmo de dados estruturados para área served. Então você consegue atuar em vários pontos com um conteúdo só. Eu acho que, enfim, esse ponto mais pilar. Mas concordo totalmente, são duas estratégias que valem, depende do nicho, né? Exato, tem que entender. Às vezes, que nem o Anderson falou, às vezes é melhor a própria home ser a página do negócio. Se é naquele local mesmo, já vai com a home mesmo, que a home é mais forte. Enfim, é aquilo, é o famoso depende. Vamos seguindo aí, Dani. Então, beleza, análise de palavra. Eu vi que você deixou ali um link. Quem quiser ver, né, como criar aí uma lista de palavras-chave, ou, por exemplo, utilizar uma ferramenta, seja a SEMrush ou a Ubersuggest. O Daniel tem um curso, uma aula no YouTube também falando sobre isso. E aí, nesse cronograma, como que é? O que você colocou? Nesse cronograma, recomendamos selecionar no mínimo 16 palavras-chave por mês. Por que você recomenda isso, Dani? É que, do jeito que a gente trabalha aqui, para ter previsibilidade de quanto tempo a gente vai investir para cada entrega que a gente vai fazer para o cliente, a gente estima ali que, no mínimo, a gente tem que trabalhar umas 4 palavras-chave para cada entrega. Então, vamos supor, toda semana eu vou entregar ali umas 4 palavras para o cliente, então tem que ser, no mínimo, 16 palavras. Posso trabalhar mais. Só que, assim, quando eu coloco 20 palavras, 25 palavras, vou aumentando esse número, eu sei que, por entrega, eu estou consumindo mais horas do meu profissional de SEO. Então, para a gente conseguir compatibilizar o quanto de horas que, vamos dizer, eu vendi e o quanto de horas a gente pode investir naquele projeto, a gente vai colocando quantas palavras no planejamento a gente vai trabalhar por mês. E aí a gente pega e vai dividindo isso em doses iguais. E sim, 16 é vamos dizer, o mínimo que a gente recomenda que seja feito. Porque se você fizer, vou otimizar 2 palavras no mês, putz, não vai dar muito resultado. Esquece, né? E aí, palavra. Então, por exemplo, lavanderia Barra da Tijuca. Então eu chego e falo, essa aqui é uma palavra. Beleza. Você entrega 16 palavras que você vai otimizar. Porém, depois que você faz aquele conteúdo, pode ser que você posicione para outras palavras. Mas você posicionou, você fez o conteúdo baseado em 16 palavras no mês. Seria isso? Exato, é aquela nossa intenção. Porque, tentar o volume, topo, meio, fundo de funil. E aí você não consegue abrir aquela da... Poxa, se você conseguisse abrir, seria incrível. Essa planilha que você calcula, a planilha da calculadora de... Caramba! Calculadora... que calcula CTR, calcula o volume, porque essa calculadora em específica faz exatamente isso. Então você consegue identificar. Anderson, quer falar algo? É isso que eu ia falar, cara. Assim, o que o Daniel falou aí, essa planilha abençoada aí, cara. Então, são 16 palavras, que você pegou no planejamento e colocou aí. Porque assim, você tem 16, porque você tem uma meta de tráfego para atingir no mínimo um mês. Né? Então, cara, essa planilha ela é tão sinistra que ela fala assim, olha, você precisa ter 16 palavras com, tipo, 500 buscas mês cada uma, para você atingir a meta aí de, tipo, 8 mil. Pô, sim. Tá aí a bendita. Não é exatamente essa aqui que está no vídeo onde tem esse Trello, tá? Então eu tinha deixado ele aberto aqui, mas dá para explicar aqui que o conceito é o mesmo. Aqui, no caso, não estão as 16, mas estão 9 palavras, mas para exemplificar dá certo. Então, a gente pegou essas 9 palavras aqui. Na época, quando eu fiz essa planilha aqui, esses eram os volumes de busca para cada uma dessas palavras-chave. Aí, qual que é um cálculo, assim, médio de estimativa que a gente faz? Aí, depende da agressividade da pessoa. Por exemplo, eu vou lá no Advanced Web Ranking e consulto lá quanto que está uma média de CTR lá para esse cliente. Se eu tiver o Google Search Console, dá para olhar no Google Search Console uma coisa até um pouco mais
apurada. Ah, quando eu fico em primeiro lugar, eu recebo 33% dos cliques. Segundo, 16. Terceiro, 9. Aí aqui nesse exemplo eu coloquei que a gente vai variar de primeiro a terceiro. Se a pessoa não estiver muito segura de fazer a média de primeiro a terceiro, faz de primeiro a quinto, por exemplo, que é puxa um pouco mais para baixo ali a quantidade a média do CTR. Você tira essa média e aí aquilo. Você soma todas as palavras-chave que você selecionou. Aí aqui eu sei que, ó, todas essas palavras aqui dão 17.970 buscas. Só que não é cliques, é buscas. Aí, se eu ficar variando de primeiro a terceiro, quanto que eu vou receber aqui de cliques? Cerca de 19,84% desse volume, que vai dar aqui no final do mês 3.565 visitas. Aí aquilo, qual que é a minha taxa de conversão? Aí eu vou ter 3.500 visitas vezes a minha taxa de conversão, vezes o meu ticket médio, eu sei qual que é o potencial para gerar vendas para o meu cliente. Aí fica mais fácil do cliente entender. Então se a gente trabalhar essas palavras, vai vir 3.500 visitas? Eu falo, Aí com 3.500 visitas, pode ser que a gente consiga vender tantos serviços, tantos pedidos de orçamento, etc. Aí o cliente consegue deixar mais palpável. Visualiza de uma forma mais legal. Acabou a caixa preta do SEO, assim, se você for olhar. Acabou. Vai ser velho. E até colocando rapidinho aqui, cara, é mais um agradecimento, né, em um ponto de conteúdo. Pô, a gente sabe aí que o Imamura aí, coisa pra caralho pra fazer, o Maturari, o Antes, a galera. Pô, mesmo assim a galera tá aqui, sabe, trocando ideia, fortalecendo a comunidade. Isso é muito foda, tá ligado, mano? Eu acho isso muito massa. Sim. Obrigadão aí por vocês estarem aqui e, aprendendo coisa pra caralho. Obrigado mesmo. Imagina. Foda. É um prazer. Assim, eu venho de uma época, vai falar o velho, né? Eu venho de uma época que não tinha tanta coisa assim pra gente conseguir ter acesso, assim, fazer tudo o que a gente faz hoje com tanta facilidade. YouTube, nossa, quase não tinha conteúdo. No máximo tinha lá o Whiteboard Vicente Friday, Sampaio, né, Andes? Vicente Sampaio, fazendo um monte de vídeo lá de uns black hat no meio. Tinha tudo. Eu devo a ele, bicho. Então, não tinha tanto. Aí, o que a gente tinha que fazer? Tinha que ter comunidade, tinha que ter encontro presencial. Não tinha WhatsApp. Há 12 anos atrás não tinha WhatsApp para ter os grupinhos, trocar um monte de informação, etc. Então, eu venho dessa época onde a gente tinha prazer em compartilhar, que assim, compartilhando a gente aprendia, como ia explicando, e tá aqui batendo esse papo aqui é só continuidade desse hábito aí, que eu acho que é o hábito que a comunidade precisa sempre manter vivo, né? Com certeza. Com certeza. E beleza. E aí fizemos então esse planejamento de palavras, planilhamos. E agora? Isso. Beleza. Aí uma coisa que, vamos dizer, pode até acontecer em paralelo, e recomendo que aconteça em paralelo, é a gente estudar os concorrentes. Aí cada um vai ter o seu método de analisar os concorrentes, mas coisas que eu vou olhar sempre nos concorrentes. Primeiro, quais são as palavras-chave que eles estão posicionando? Porque é aquilo, eu vou decidir se eu vou brigar com eles, bater de frente, ou se eu vou comer pelas beiradas. Aí eu vou olhar aquilo que eles não estão prestando atenção, eu posso pegar para mim, ou então, se eu vou, bato de frente, porque a gente fala, não, eu tô com um cliente aqui que tem um site forte pra caramba, se eu fizer um trabalho, eu pego essas palavras dele, e aí vamos dizer, eu ganho meu market share das buscas ali, eu vou pegando para mim aqui e vou tomando do outro. Porque às vezes tem cliente que já tá tão forte que ele quer, eu não quero só mais visita, eu quero pegar as visitas do concorrente. Eu quero apagar ele do mapa. Beleza, então a gente vai olhar as palavras-chave do concorrente e ver quais que a gente consegue puxar para nós. Outras coisas que eu também costumo olhar, questões técnicas, tempo de carregamento. O site dele tá tão rápido quanto o meu, ou o meu que tá lento pra caramba? Como que tá, sei lá, avaliação do Core Web Vitals? Eu vou planilhando tudo para entender o que tem de bom nos concorrentes que já estão na minha frente para que eu possa encostar. Porque, assim, tem uma pergunta que a pessoa sempre faz. Daniel, o que é um site rápido? Eu falo, então, um site rápido é de acordo com a sua concorrência. Se todo mundo está com um site mega rápido e são do seu nicho, o seu tem que ser mega rápido. Aí eu dou um outro exemplo. Se tá todo mundo com site mega rápido, o seu tem que ser ultra rápido. Exato. Tem que ser mais rápido que o dele. Isso aí. Aí um outro exemplo que eu trago. Por exemplo, site de fotógrafo. Site de fotógrafo, não dá para ter umas fotos meio ruim, craquelada. Tem que ser foto que é mais pesada. Só que aquilo, todos os fotógrafos vão colocar umas fotos um pouco mais pesadas. Então você vai dosar a mão e vai ter ali fotos
que são, sim, um pouco mais pesados do que, de repente, um e-commerce, mas, em comparação com os outros sites de fotógrafo, tá pau a pau, beleza, só tem que ser um pouquinho melhor. E a gente vai fazendo nessa base, tabelando todas essas questões. Eu acho que essa avaliação de concorrente é algo que é muito importante dentro do projeto, não apenas para SEO, né? Mas falando de SEO, cara, você tem diversos insights, você tem diversas, até mesmo pautas de conteúdo, que se você precisa entrar no site, precisa navegar, precisa entender, porque às vezes você vai chegar para o seu cliente e falar, pô, o seu concorrente faz isso daqui e você não faz, o que é isso? Então, assim, isso tudo faz parte, né? Essa avaliação do concorrente faz parte do playbook. Você consegue entender melhor o mercado. Então, acho isso muito, muito importante. Sim, e às vezes a gente descobre o ouro ali, né? Quando tá chegando num mercado novo, que assim, obviamente, as regras do SEO valem em todos os universos, só que assim, às vezes tem um caminho ali que a pessoa já acha e fala, opa, dá para seguir por esse caminho também. Eu não vou copiar e colar, mas eu posso usar essa linha de trabalho aqui nesse outro site que eu tô pegando agora. Então, a gente evita cabeçadas, porque assim, ficar dando cabeçada de bobo, você perde tempo. Aí por isso que SEO demora, não sei o quê. Agora você vai no método sniper, você mira ali e fala, pô, achei a veia, é aqui, vamos. É aqui. Aí fica mais rápido, o resultado vem mais rápido. E até colocando um ponto, Dani, tem muito nicho hoje que o cara já está investindo em SEO um ponto. Basicamente, ele se blinda, né? Exato. Quando você chega ali na SERP, em primeiro lugar, você está com faturamento bacana, você toma frente, né? Você não vai esperar ver uma pessoa querendo ali ter um site mais rápido, você vai lá, toma frente, passa tudo, sei lá, às vezes investe tanto que às vezes vai para um Gatsby, vai para uma parada mais robusta. E eu sempre vejo, cara, uma cabeçada de muito analista de SEO que não olha mais o ROI do cliente, sabe? Ele quer tráfego, mas e o ROI? Exato, Por exemplo, o nicho de solar. Eu hoje, se for falar assim, entra no nicho de solar, eu não vou mais com artigo, mano. Eu só vou com Web Stories. Porque eu vou bater na frente com gente que tá lá há tanto tempo, mas há tanto tempo, que se o cara perceber que eu tô subindo, ele vai me derrubar, entendeu? Ele tem mais grana na bala. Porque SEO tem muito disso também. Quanto vai ter equipe lá olhando o projeto? Então, essa parte de analisar concorrente é muito foda, cara. Sim, Bom ponto trazer. Isso é bem, bem importante. Não adianta achar que... Eu justamente ia falar sobre isso, Lan, sobre a sua experiência lá na Olu. Eu não sei se poderia falar, mas mas é um mercados muito concorridos, né? Analisando mercados muito concorridos. Quando a gente analisa, por exemplo, um negócio local, a gente sabe que a gente vai posicionar, óbvio. Agora, analisar mercados concorridos. Isso era algo que eu ia te perguntar, mas, cara, é muito bom saber. Tipo, mercado concorrido, e agora? O que eu faço? E agora? E agora? Dani, salva a gente, Dani. Mercado concorrido. Assim, pensa, né? Estamos começando. Nós somos o menor. Começamos ali, o Davi contra Golias. A gente é o menorzinho, é o pequenininho. É aquela regra, assim, que tem que comer pelas beiradas. Não vai dar para bater de frente. Já começa daí. Então, o que eles deixaram na mesa que eu posso pegar para mim? Aí aqui lá, beleza, vamos fazer primeiro o SEO mais local, depois vamos pegar aqui uns artigos, umas coisas que dá para brigar ainda com os caras porque eles já largaram mão, não estão de olho ali, porque tem 100 buscas por mês, 50 buscas por mês, vamos pegando por ali, e às vezes uma estratégia assim que às vezes eu costumo fazer também, é eu me especializar numa veia dentro do meu setor, porque assim, eu já tive cliente que era de e-commerce, e ele falava para mim, é melhor eu diversificar cada vez mais as minhas categorias de produto, ter tipo 2, 3 produtos de cada, ou é melhor eu pegar assim, vou pegar celular, vou ter 200 modelos de celular para vender e um ou outro produto qualquer aqui na loja, mas a gente vai focar no celular. Eu preferia que ele focasse no celular, porque eu vou ser o melhor em celular. Beleza, depois eu parto o próximo. E assim eu vou ganhando espaço. Agora, porque se eu quiser dominar tudo de uma vez, abraçar tudo de uma vez só, não tem como. Não vai dar, a não ser que tenha bala na agulha, que é o que o Luan falou, tem que ter bala na agulha, porque senão você vai ter que produzir conteúdo de celular, máquina de lavar, microfone, headset, computador, tudo ao mesmo tempo. Não tem que ter muita grana, tem que ser uma Magazine Luiza da vida para conseguir produzir tudo isso de uma patada só. Agora, legal, se é menor, vai na veia. Uma coisa que eu costumo dizer aqui pra galera é o seguinte, e eu faço isso no briefing, tá, Dani?
tanto para serviço, tanto para e-commerce. Eu sempre chego e falo assim, cara, vamos lá. Vamos supor que seria alguém que presta serviço. No briefing, eu chego e falo assim para ele, amigo, qual é o serviço que você tem mais margem? Isso é bom. Amigo, qual é o serviço que você mais vende? Amigo, qual é o serviço que você mais quer vender? Porque às vezes o que ele mais vende é o microfone, mas o que ele tem mais margem é o relógio. Então, Exato, e aí você chega para ele, aí faz essas perguntas e fala, tá, qual é o serviço que você tem, no caso falando de serviço, né, não de produto, que é mais escalável? Você consegue entregar mais e não aumentar muito o custo. Sim, total. Aí ele vai me passar. E aí Total. eu faço essa priorização de qual conteúdo, de qual categoria que a gente vai trabalhar primeiro. Porque na cabeça dele, ele pode... Eu vou fazer. Mas para mim, eu preciso criar um cronograma onde, cara, calma aí. Se o produto que ele mais tem margem, eu já começo a trazer venda para ele, pô, Bom. já virou um negócio melhor. Então, no briefing eu já faço isso e coloco, ó, primeiro que a gente vai fazer, primeiro exemplo, categoria de serviço, primeira categoria que a gente vai fazer, essa aqui, segunda, essa aqui, terceira, essa aqui. E aí eu vou fazendo as entregas de acordo com a importância daquilo ali, em cima dessas 3 perguntas: escalabilidade, lucratividade e busca, né? Tipo, pô, tá, mas tem escalabilidade, Tem volume. mas não tem volume de busca, não adianta, entendeu? Então eu sempre Exato. faço essa matemáticazinha para entender qual a ordem de serviços ou categorias de produtos. Porque pode ser que ele tenha um Sim. e-commerce, tenha diversos tipos de categoria, e aí ele fala, ah, então eu não vou fazer SEO, não vou começar? Vai. Como? Qual é a categoria que você tem mais margem? Qual categoria que você tem? Qual a categoria de produtos que você tem, de repente, mais em estoque? Ou que você quer zerar mais o vender, estoque. quer zerar o estoque? Exato, né? Pode ser que ele não tenha muita margem, por exemplo, no microfone, mas tem um estoque muito grande. Então, vamos fazer aqui para isso aí, enfim. Então, entender, né, sobre essas questões eu acho importante para priorizar o conteúdo, né? Sim. Organizar essa priorização do conteúdo. Com certeza. E até uma dica que eu dou, olhem o comportamento de compra dentro da loja, né? Vamos falar de loja agora, né? Olha o comportamento de compra dentro da loja. Teve um cliente aqui, nossa, tem duas histórias para contar. Primeiro, o cliente, ele vendia lá um brownie lá, né? Uma tabela, um tijolão de brownie lá de meio quilo. Só que a gente percebeu que, assim, quando a gente olhava os pedidos que era tirado, nunca vendia um. A pessoa sempre colocava 3, 4 unidades. 3, 4 unidades. Mas por que coloca 3, 4 unidades? Aí a gente foi lá de usuário. Adicionou no carrinho um tabletão de brownie, botou no carrinho e mandou entregar aqui na região de São Paulo. O frete dava o mesmo preço que o brownie. Aí a gente falou, então coloca 3. Aí quando eu colocava 3, não mudava tanto o valor do frete. Ou seja, a pessoa falava, compensa mais eu já comprar um monte ao invés de eu comprar um só. Só que aí a gente fez o pensamento reverso. Será que não teve um monte de gente que deixou de comprar, adicionou um e viu que dava caro e não comprou? E se a gente fizer um kit que já é 3, e ainda a gente falou, pague 3, leve 4. Aí a gente colocou esse produto para rodar, na hora começou a vender mais, vender mais, vender mais. A gente só o quê? Trocou lá as quantidades, a fotinha do produto, posicionou com a mesma página ainda, a gente não mudou o URL nem nada, e aí começou a vender muito mais. Então o quê? Olhar o comportamento de compra fez a gente mudar o perfil do produto ali, vendeu mais. E um outro negócio que aí é só para exemplificar que é bom testar o site, a gente tinha um cliente aqui que ele vendia móveis de madeira para todo o Brasil. Só que por algum motivo não vendia para a Bahia. Aí, tipo, por que é o único estado que nunca compra o produto aqui? Todo mundo compra, até lugares mais distantes, lá no Acre já vendeu o produto, por que para a Bahia não vende? Aí a gente pegou um monte de CEP da Bahia, entramos lá, começamos a colocar, sei lá, um berço de madeira, que já, naturalmente, por ser um berço de madeira maciça, o frete é caro, só que quando a gente fez o teste, a tabela de frete cadastrada dentro do sistema estava errada, estava tipo dando um 0 a mais, imagina assim. Era para ser já caro, sei lá, 500 conto a entrega, dava 5 mil. É óbvio que ninguém vai comprar. Aí a gente falou para a galera, eles arrumaram a tabela de frete e começou a vender. Então, olhar a origem da compra, o comportamento também é um outro negócio que, ó, dá bom. E aí aquilo, vai cair também no colo do SEO o resultado, porque tem gente chegando, vai ter gente comprando, vai aumentar as vendas, é um resultadinho a mais que você entrega ali no seu projeto de SEO.
Porque aí você pega, faz toda uma otimização, por exemplo, para vender para um determinado local, a otimização foi certa, as palavras foram colocadas da forma certa, foi tudo feito certo, on-page, off-page, SEO técnico, velocidade, tá tudo ok, mas o frete foi cadastrado de forma errada, logo, Já era. o SEO não recebe o crédito. Quando você vai olhar no Analytics, orgânico, não tá vendendo. Você vai, Exato. como assim? Exatamente. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Tem que testar o site. O Daniel, só me permite aqui, cara, travou que a hora que eu ia falar. Só para Manda. contribuir com o que o Luan falou, a relação do Web Stores. Eu tendo um cliente de ERP, Sistema de Gestão Empresarial. Irmão, é tipo assim, é uma formiga com um dinossauro. Demanda tempo. O que nós estamos fazendo? Estratégia de Web Stores. E, cara, tá dando pico violento. Produção de Web Stores todos os dias. Dependendo do dia, ainda tá fazendo duas, 3 postagens. Cara, o cara tá com sorriso de orelha a orelha. Que o pico tá saindo mais barato investir com a gente do que o Ads que ele tava fazendo direto com uma outra agência conceituada aí, né? Então muito Mas, fera. Anderson, sei que não tem. Tô falando de planejamento de SEO. O Web Stores faz parte do on-page. Vamos entrar só rapidinho nesse tópico. Vamos lá. Realizei artigos e vou começar a realizar o Web Stories. Eu posso, por exemplo, ter 20 artigos no meu site e 100 Web Stories, 200 Web Stories. Uma coisa tem a ver com a outra? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta depois de, sei lá, 10 dias, 15 dias de publicado, continua gerando resultado? É a segunda pergunta. Ou tipo, é só ali na hora? Nos nossos testes, não, ele dá pique e cai. Tá ligado? Ele dá um pico e cai. Agora, o seguinte, o que eu fiz um teste aqui e voltou. Eu Publicou. Eu republiquei ele. Eu mexi lá e tal, botei ele no draft ali, botei ele como... cara, fugiu a palavra da cabeça. Rascunho. Rascunho e republiquei ele. Cara, deu pico de novo. Entendeu? Então aqui, o que eu passo pro redator? Fala, cara, você faz na mesma quantidade os posts pro blog com o Web Store, com o mesmo tema, e manda ou do Web Store pro blog. Pra pessoa continuar, porque o Web Store é mais curto, né? Então, assim, para quem quer ver mais e tal, vai para lá. Assim, cara, se é certo ou se é errado, eu não sei. Sei que o cara tá feliz pra caramba, velho. Bom demais. Até compartilhando, Dani e tal. Cara, eu passei, eu acho que muito tempo na minha vida recentemente, tipo assim, meses. Eu acordava, eu já estudava. Sabe quando você estuda cada artigo da internet sobre Web Stories? E eu descobri muita coisa. E eu até queria compartilhar, não sei se o Dani pode abrir aqui, ó. Vou compartilhar 2 links aqui com vocês no Meet. Já é link que eu coloquei lá no pessoal lá do grupo do WhatsApp. O primeiro link, você acessa o e-mail da galera de Web Stories, que conta todas as atualizações. E o segundo link, você acessa também a própria galera do Google, que fala sobre Web Stories e dá as dicas do Web Stories. Eu coloquei o sitemap aí com todos os Web Stories que eles já criaram. Coloca aquele seu documento. Continua aí, depois eu disponibilizo para o pessoal. E o Luan tem um documento, Maura, que é incrível, é um estudo profundo sobre SEO, que se você pegar alguém que saiba criar 10 documentos para essa pessoa, esquece. E aí, Aí sim. E aí, cara, só pegando esse ponto, eu vejo muita gente, Imamura, sabe, que ainda não entendeu o conceito dos Web Stories, cara. E é um artigo, tem H1, tem H2, tem H3, e a galera ainda erra muito nisso, sabe? E, enfim, aí, às vezes o cara vai fazer uma notícia de Web Story, esquece lá o news article, de dados estruturados, aí coloca, sei lá, blog post, aí já não ranqueia tão bem, sabe? Sei lá, acho que a galera pode se beneficiar bastante desse ponto, ainda mais agora que o Web Stories trouxe o formulário para dentro, nativamente do Web Story, né? Então você consegue lá, sei lá, o MySQL e já colocar o formulário EMP dentro lá.
Velho, você não tem noção o tanto de lead que um formulário em um Web Stories gera. Você não tem noção, velho. Não tem noção. É bizarro. É pancada mesmo violenta. Quando a pessoa, Ó, tipo, Brasil todo. tá aqui na nossa conversa já o documento. Se você quiser depois, Dani, dá uma olhada, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tanto para enviar para o time, tanto para você Eu mesmo. deixei aberto aqui já. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos continuar, porque Vamos. se deixar, o Luan vai ficar aqui 5 horas falando de Web irmão, Story, a gente meu, fica que aqui, ele, mano, ó, de Web É Story aquele pra ali. mim, não conheço ninguém melhor do que o Luan, não. Não conheço. Michel, a maior especialista em Web Stories do Brasil, ó. Do Não. mundo, Do quase. mundo, Não, ó. Do mundo, ó. Não, tem gente na comunidade batendo 1 milhão. Tem gente lá na Índia, fazendo, tipo, coisa melhor. Enfim. Beleza, então vamos, o que a gente já falou até agora, Dani? Vamos voltar ali só para dar um overview? Sim, então a gente falou, definir as metas, depois tem a parte aqui da gente fazer a nossa revisão geral do homepage, para a gente poder garantir que não tem nenhum erro no site. Já começamos também fazendo a pesquisa de palavra-chave, com base no briefing, tudo aquilo que a gente estudou do cliente. Em paralelo, a gente também está fazendo aí nossa pesquisa, nessa avaliação dos concorrentes, para entender melhores caminhos, palavras-chave que a gente vai brigar, não vai brigar. E aí, aqui no meu planejamento, eu já deixei mastigadinho, pensando que isso aqui é a rotina para o primeiro mês de trabalho, vamos dizer assim. Então, como que eu divido o trabalho aqui? Uma análise por semana, que aí a gente vai dividir aquelas palavras que a gente falou, as 16. Então, 4, 4, 4 em cada uma dessas análises aqui. E aí, qual que é o conceito? Pegou aquela palavra, já destrincha ela, vê tudo que dá para fazer. Vai ter que criar página, vai ter que melhorar um conteúdo já existente, vai ter que fazer link interno, vai ter que melhorar imagem, título, já faz tudo que der para cada uma dessas palavras, e aí você vai fazendo semanalmente. Aí por que a gente dividiu semanalmente? Justamente para ter aquela cadência de entregas para o cliente também. Assim, tecnicamente, é para demorar o mesmo tanto. Fazer em um dia ou fazer em 4 dias, em semanas diferentes, o tempo que o profissional vai gastar para fazer é basicamente o mesmo. Só que aí na convivência com o cliente é muito melhor. Toda semana você está entregando o material para ele vê que está tendo coisas novas chegando, do que você mandar um pacotão com 50 páginas de uma vez só, ele não olhar... Demorar tipo 30, sei lá, 70 dias para enviar, né? E eu falo, caraca, vocês não estão fazendo nada? Exatamente, aí isso é para eliminar o efeito vocês não estão fazendo nada. Então a gente pega, manda semanalmente para ele isso aqui, e aí isso, cada análise eu coloco normalmente até aquele negócio, vou te mandar toda sexta-feira. Eu não martelo isso com o cliente, mas eu vou criando esse hábito com o cliente para, sei lá, toda segunda, toda sexta, eu vou entendendo como que é o hábito do cliente de abrir e-mail, e eu falo, toda sexta-feira tá aí no seu e-mail, aí reforço no WhatsApp, te mandamos, dá uma olhada lá, porque assim, para a maioria dos projetos a gente já tem, vamos dizer, a aprovação automática, carta branca, porque como é coisa técnica, o cliente não vai falar, não muda o title não, então a gente fala, confia, deixa que a gente vai implementar, só se for uma coisa tipo, vamos mudar o texto da sua home. A gente fala, dá uma olhadinha lá se o texto está de acordo com o que vocês realmente pregam aí, etc. Aí a gente espera a aprovação. Se for uma coisa mais técnica, vai embora. Depois, se o cliente vê e pedir um ajuste, a gente ajusta. Mas, no geral, a gente sai fazendo. O bacana, Dani, que eu vi que você faz, e que eu acho que vai até me ajudar muito aqui no planejamento, é o seguinte. Você fez um planejamento inicial, já consegue fazer essa análise de quanto que você consegue bater de tráfego, tal. Só que você pega aquelas palavras, por exemplo, eu entrego 16 palavras para o cliente no mês. Você pega esses termos que podem gerar vendas e vem colocando eles por semana, né? Então você pega uma meta macro e traz para micrometas, né, que são semanais, e outra. Se eu tenho, por exemplo, uma palavra que eu vou trabalhar naquela semana, eu tenho todo um contexto que eu vou ter que trabalhar. E se eu já sei quais palavras que eu vou trabalhar, simplifica do que eu olhar aquele monte de palavras, sabe? Tipo, eu acho que isso é muito bacana, você separar, fazer realmente essa análise, e aí, o que tá aí, criação de análise 01. O que seria essa análise o que tem aí? Tipo, é só a palavra? É uma análise geral para criar o conteúdo, seria isso? Sim, é uma análise geral para tudo que a gente pode melhorar para aquela palavra-chave. Então vamos por perfeito. A gente pegou lá o lavanderia Barra da Tijuca.
que dá para melhorar na página que hoje é posicionar? Hoje a gente está posicionando na 15ª posição. Para melhorar, essa imagem aqui está pesada, vamos trocar o nome, o alt, tratar ela no Photoshop, o título, vamos testar um título diferente, vamos mudar o texto, aqui o conteúdo não está legal, está faltando informação, vamos botar outro dado aqui que a gente viu que os primeiros colocados estão usando, a gente não está usando, colocar um dado estruturado, é aquilo, fazer tudo que for possível naquele momento para melhorar aquela página, criar link interno, fazer um link externo, se conseguir ganhar um link externo, tudo que for possível. A gente vai fazendo esse processo palavra por palavra, semana por semana. Aí, bacana. Em paralelo, o que a gente faz também? As criações dos conteúdos, aí pode ser que o cliente vá criar, então a gente só manda a orientação da pauta, né? Só faz a pauta e o cliente faz a redação lá internamente, ou se ele contratou aqui comigo a criação dos conteúdos, o meu profissional de SEO faz a pauta, o redator vai lá, faz toda a redação, etc. Aí passa ainda por uma pessoa de revisão, que é formada em letras, tá? Para não ir nada errado para o cliente. E depois, aí sim, publica. O profissional de SEO vai ver se foi tudo feito, que ele pediu. Aí sim, a gente encerra o ciclo de cada uma dos conteúdos que foram solicitados. Normalmente, a gente também faz entregas semanalmente dos conteúdos. É aquele negócio, para sempre ter texto novo saindo no blog do cliente, lá no site do cliente, e em paralelo, né, cada análise de SEO requer uma implementação, que é aquela, beleza, eu pedi para mudar o title, beleza, se for WordPress, beleza, a maioria das pessoas sabe entrar lá e mudar um título do WordPress, só que, como é que a gente tem muita análise saindo todo dia, se eu parar o meu profissional de SEO para ele fazer a análise e também a implementação, fica muito engessado. No começo a gente tentou fazer dessa forma, só que aí a gente percebeu que era mais eficiente o quê? Eu tenho um time que só implementa e o outro que só pede, que só faz análise. Porque aquilo, se der, crashou o site, saiu do ar, tá lento, perdeu a senha de acesso, o cliente mudou a senha. É problema lá do time de implementação. A galera de análise tá aqui, ó, comendo solta, mandando análise cada vez mais para o nosso setor que a gente chama que é de desenvolvimento, a gente chama aqui, porque tem que entrar no código às vezes, e eles vão lá ficando com a fila deles, ó, tem que implementar isso. E aí vai indo nessa sequência. Então, tem um time, vamos dizer, só de profissionais de SEO para olhar a parte técnica e planejamento, etc. Um time de conteúdo treinado para fazer os conteúdos pensados em SEO. E tem um outro time de, vamos dizer, implementação, que é treinado para saber tudo que o profissional de SEO está pedindo. Aí a fabriquinha aqui vai que vai. Vai passando de uma mão para o outro. Legal. E bom que, assim, o time de análise vai fazer análises cada vez melhores, o time de implementação consegue melhorar cada vez mais a implementação, porque você cria uma esteira, né? Uma linha de produção em cada área, e aí, se eu só faço análise, eu vou fazer análises cada vez mais detalhadas, mais minuciosas, né? Agora, se eu preciso realizar tudo, aí realmente fica mais difícil. Muito bom Sim. isso. Às vezes precisa, tipo, no começo da agência precisa, porque só tinha eu, basicamente, então tinha que fazer tudo. Mas conforme a gente foi entendendo, né, que quebrando assim era melhor, assim, se puderem, quebrem dessa forma que vai ser bem eficiente. Muito bom. Aí tem as implementações, estão referente a cada uma das análises, e é uma coisa que não precisa ser no final do processo, mas pode ser até no começo, fazer uma análise de backlinks, a gente sempre faz. Aí é aquilo, entender quais são os backlinks que o concorrente tem, o que nós já temos, ver se tem alguma coisa ali que também não é muito legal, que aí eu jogo lá no Desavol, lá e, pelo menos minha parte eu fiz, tá lá no Desavol o que eu quero que o Google não leve em consideração, então tem essa entrega, a gente acaba fazendo, e aquilo aí quando chega, isso aqui é o ciclo de um mês, quando chega no final desse período aqui, tem que ter o relatório de resultados que tem que ser, na minha visão, tem que ser mensal. Eu já conversei com outras agências, outros profissionais, tem alguns falar, eu mando trimestral, mas eu acho que é muito tempo sem mostrar, vamos dizer, resultados para o cliente. Como eu viso aplicar a metodologia de Customer Success, é aquilo, é resultado, coisinha boa chegando toda hora. E o relatório mensal é hora de empacotar tudo num papel de presente bem bonito e falar, ó, fizemos tudo isso, gerou tudo isso aqui de resultado, tá aqui um consolidado para você mostrar para o seu diretor, para o seu sócio, mostra para quem você quiser, mas tá ali consolidado num lugar só, porque assim, não sei os clientes de vocês, mas os meus às vezes têm memória curta. Eles esquecem que a gente fez um monte de coisa boa, um deslize que às vezes dá, pode ser
para gerar um estresse ali. Então, quando tem tudo documentado, tem um relatório, a gente fala, não, mas ó, vamos lá, beleza, teve esse problema? Teve, mas olha só, quanta coisa boa, batemos a meta, ultrapassamos a meta, conquistamos aquela palavra-chave que você queria, lá que você me pediu no briefing, aí eu vou trazendo isso no relatório, que eu falo assim, o relatório é o segundo momento da venda. O primeiro é lá na mesa de negociação, que você vai convencer a pessoa, vamos dizer, ainda no escuro, porque ela nunca trabalhou com você, e depois o relatório mensal você vende de novo o projeto. Você está ali mostrando, ó, lembra que eu te prometi lá atrás? Né? Exato, tá aqui, ó, estamos indo. Muito bom, muito bom. É isso, aí chegou o final do ciclo, é aquilo, repete, faz de novo. O bacana, Dani, assim, pelo que eu tô... Se eu pudesse tirar alguns aprendizados daqui, que eu tirei vários, mas se eu pudesse tirar isoladamente, o primeiro aprendizado escolha as palavras que você vai trabalhar no mês, divida as palavras por semana, crie essa questão da parte de vida, né? As áreas, e por último, faça um relatório mensal. Tenha um relatório mensal sobre o que vocês planejaram e o que vocês entregaram. Exemplo, planejamos entregar 16 palavras com um volume de Y de tráfego. Conseguimos todas as palavras, criamos o conteúdo e entregamos tanto de tráfego. Então, assim, agora, uma dúvida que surgiu. Se eu faço um planejamento de tráfego, tem palavras que demoram a ranquear. Sim. E aí, como eu insiro isso no planejamento? Porque, por exemplo, eu posso fazer eu posso criar o conteúdo hoje, eu posso realizar um excelente briefing, um excelente conteúdo, uma excelente página, totalmente otimizada, realizar links e otimizar depois, posteriormente, esse conteúdo com ferramentas. Por exemplo, aqui a gente utiliza o Page Optimizer, que para mim é uma ferramenta incrível, gosto muito dela. Inclusive, no nosso canal, eu gravei uma aula com o rapaz, o Fernando, que ele é um especialista em SEO, tá numa comunidade que eu tô de SEO, e ele trouxe, a gente abordou, tipo, muitas coisas da ferramenta. Então, tem esse processo do briefing, o analista passa todo o esqueleto para o redator escreve, tem essa conferência, realiza links, passa na ferramenta depois que está concluído. Tá, mas não é a matemática, tipo, eu fiz esse conteúdo hoje, Já e deu. aí esse mês já tem o resultado. Então, tipo, Sim. como que você intercala do momento que você, teoricamente, finalizou aquela palavra até o momento que traz um resultado eficiente, assim, como que você faz essa... Sim, aí são algumas coisas que ficam nas entrelinhas. Por exemplo, a gente nunca trabalha o volume cravado. A gente sempre trabalha mais. Quanto mais? Bota uns 50% de volume a mais, para gerar uns 50% de possível resultado a mais com menos palavras. Por quê? A gente está aqui assumindo, né, nos nossos planejamentos, que 100% das nossas atividades vão dar 100% dos resultados. Só que Sim, aquilo, pô, a gente tem que entender que tem atualizações do algoritmo, tem o concorrente, pode ser que uma palavra ou outra não vai dar certo. Não vai não vai dar certo. Não vai emplacar em primeiro lugar, segundo ou terceiro, logo de cara no segundo dia que eu coloquei lá a atualização no ar. Então, a gente trabalha um volume excedente para ir continuando batendo as metas, mesmo se, vamos dizer, uma ou outra palavra não atingir o seu máximo potencial. Outra coisa que também isso ajuda. Imagina só, entreguei a quarta análise na quarta semana do mês, ou seja, eu entreguei nos 45 do segundo tempo, por quê? Era a data dela, mas ela está no planejamento do mês de dezembro. Ela não vai surtir efeito para dezembro, nem a da terceira semana, por quê? Mesmo que eu fiz a análise, foi implementada no mesmo dia, que normalmente no meu processo não acontece, só acontece na semana seguinte, então tem um gap de 7 dias até a implementação ser feita, só vai ter, sei lá, às vezes 7 dias para a palavra, mesmo ela ter chegando em primeiro lugar, só 7 dias para ela performar, para ela trazer visitas. Então, nunca vai trazer na totalidade. Esse efeito real só vai ser sentido no próximo mês. Só que, como é que eu administro ali a ansiedade, as expectativas do cliente? No primeiro momento, eu vou mostrar, ó, subiu o posicionamento,
Aí ele vai falar, opa, melhorou, bacana, então deu certo. Aí só que ele vai falar, mas não bateu a meta ainda. Então, mas é porque subiu agora. Mês que vem, esse montante já vai estar fazendo parte do nosso volume de visitas aqui. E aí o cliente, a partir do segundo mês, ele já entende que o importante não é exatamente aquela projeção que a gente marcou para fevereiro. É entender que está subindo posição, está subindo acesso, e no mês seguinte vai subir mais, e é isso que ele quer. Essa movimentação e sempre está crescendo. Quando ele entende que o gráfico está apontando a seta para cima, beleza, ele vai na nossa e acabou. Agora o problema é se começar a apontar para baixo. Aí ele vai pegar no pé. Boa. Eu só tenho um ponto, cara, na verdade são dois. Esse ponto é muito importante, e eu vou até um pouquinho além. Você comentou aí, Dani, que você vê ali relatório mensal, beleza, isso é muito bom, principalmente, galera, né, tem muita gente aqui que pega freela, são microagências, né, lógico, talvez projetos menores e tal, isso é muito bom para essa continuidade, esse bate e volta com o cliente, até para entender se aquele conteúdo foi postado, bacana, isso deixa feliz realmente. E vou até expandir um pouquinho mais isso, cara, eu acho que a galera CLT, né, que tá ali com seu Slack aberto, pô, mandar isso para o geral ali do Slack, até para a galera do próprio Slack já ir compartilhando nas outras redes sociais e ter essa distribuição maior desse link, isso é fantástico. E, cara, se tem uma coisa que Board ama, é esse ponto. Meu Deus, os caras amam. Mesmo que eles não entendam tanto o que você está fazendo ali, mas ele gosta de saber que a coisa está movimentando. Isso é muito foda. E eu tenho outro ponto, cara, e aqui eu acho que eu vou até sair um pouco, já que a gente encerrou esse ponto, vou puxar um ponto. Lógico, é um ponto polêmico, tá? Vou puxar um ponto, mas você tem um background que é muito técnico. Você tem um background muito técnico. E recentemente eu falei pro pessoal de algo que eu já tinha visto feito na prática e também com um cara chamado Chris Palmer. Não sei se você já viu esse Chris Palmer. Cara muito técnico também. E ele falou o seguinte, cara, se você colocar vários backlinks para um subdomínio e fazer um JavaScript para o domínio principal, a autoridade passa. E aí? Solta polêmica. Porque se passa, a galera faz black hat para um subdomínio, torra o subdomínio e joga no principal. E aí, passa ou não passa? Dá para fazer. É aquele negócio. O redirect, ele pode ser a nível de servidor e pode ser a nível de programação. O que precisa ter é o status correto lá, o HTTP, que é 301 para passar para frente. Agora tem o pessoal que tá falando do 308, eu acho, também, mas vai no 301 que funciona. Funciona. Aí ele vai passar de um para o outro. Aí o porquê que isso talvez possa dar certo. Nunca testei, mas eu acho que dá certo. Por quê? O subdomínio, normalmente, ele é considerado um negócio à parte, é um bicho à parte. Tanto que precisa normalmente de um Google Search Console separado, se você quiser ver lá tudo bonitinho, etc. Então é aquilo. Dá para fazer desse jeito e assim, apostar. É que assim, eu nunca testei para ver os impactos depois de torrar um subdomínio, se o seu domínio principal eventualmente vai ser prejudicado de alguma forma. Mas, assim, tecnicamente falando, eu acho que dá certo por conta desse processo todo, que você pega, joga para um lado, para o outro, vai transferir, sim, a autoridade que você está construindo ali para um lugar, e aquilo, meio que você está separando as responsabilidades. Isso aqui é culpa do subdomínio, isso aqui é culpa do domínio principal. Se o subdomínio se queimar, eu desligo ele, sumo com ele, tá tudo certo e acabou. Mas tem que tomar cuidado, porque como já está o redirecionamento, né? Eu não sei até que ponto isso aí também não vai passar para o domínio principal. Mas é aquilo. Quem tiver coragem, teste. Vale o risco, né? Deixa quieto, não vale o risco, não. O Luan trouxe um caso de um escritório de advocacia que é muito grande e fez isso, né? Ele comprou, na verdade, domínios expirados e fez esse redirecionamento. Para domínios expirados, na visão sua, na visão do Anderson, na visão de vocês, vamos lá. A gente fez um excelente trabalho de SEO, a gente fez todas essas partes que a gente conversou aqui para dar um up. Seria legal fazer isso? Sim, inclusive eu acho que não fere nem boas práticas do Google, nem nada. É aquilo, você pegou, é aquilo,
vou tirar essa nuance do especificamente. Compramos o domínio inspirado porque estava lá e tinha backlink, tal. Vamos supor, você tinha uma empresa. Aí você fez uma fusão com outra empresa, etc. Mudou o brand, mudou o nome. O que você vai fazer com o seu domínio velho? Ah, você vai pegar, vai redirecionar tudo para o seu domínio novo. Beleza. Ah, eu comprei uma outra empresa que está à beira da falência, vou matar o site dela. O que eu vou fazer? Eu vou redirecionar para cá. Novo. Ah, eu encontrei um domínio que uma empresa de 5 anos atrás que era boa no meu, aí é aquilo, no meu segmento, etc. Tem uns links da hora para lá, que hoje está dando tudo 404. O que eu vou fazer? Vou fazer dar 301 para o meu. Beleza, não tem nada que vá contra as boas práticas do Google. O que o pessoal normalmente erra é o quê? Vê lá um site de poker online que tinha um monte de link, compra e aponta para o seu site de advogado. Aí não vai dar certo. Mas aí o que assim, eu, Daniel, o que eu faço? Eu analiso perfil de link, eu analiso se tem spam, eu analiso tempo, eu entro lá no Web Archive para ver o que esse site foi, eu entro para ver, por exemplo, quais são os sites que estão apontando, qual que é a autoridade desse site, quais são os textos âncoras, enfim, eu faço uma análise 360 e falo, cara, do mesmo nicho, boas palavras, um link, sei lá, do G1, um link da OAB, o link, né, tipo, de excelente site. Cara, pô, é um ouro, isso aqui é maravilhoso para esse projeto. Então, eu só queria tirar essa dúvida porque eu comecei um projeto e falei, acho que eu vou inserir isso aí na programação, né? E aí veio do Luan, o Luan deu essa ideia, e aí o Anderson tá aqui agora, tá até pegando essa aí, Anderson, dessa estratégia, mas é isso. Cara, eu uso muito, velho. Eu uso muito. Acho que eu sou um dos maiores consumidores de domínio inspirado que tem nesse mundo, velho. Uso muito. Ai, que legal. Ô, Dani, deixa eu te falar. A gente constantemente, né, vai trazer algum convidado, vai trazer alguma pessoa, e como que a gente está fazendo, né, para ter um filtro, né, de quem que a gente traz, de quem que a gente não traz. Geralmente, com alguém que a gente faz, a gente pergunta, tipo, poxa, você acha que teria alguém que você conhece, que tem um conteúdo relevante, que de repente pode vir? Porque a nossa intenção geral é o quê? É voltar com essa história que você trouxe no começo, que é uma comunidade, só que essa comunidade não é tipo, eu vou fazer a comunidade que eu vou vender o meu curso. Não é isso. Eu vou ter uma comunidade, porque, por exemplo, eu quero entender sobre processos de SEO. Cara, tem um curso aqui do Daniel Imamura que fala sobre isso e passou por um filtro nosso e a gente sabe que ele é muito bom, pode ir lá e pode comprar. Entende? Então, assim, a gente vem entrevistando, vem conversando pessoas que a gente julga ter um conteúdo legal, julga ser bacana, e a gente tem um fórum, então assim, a gente já tem tudo isso bem estruturado, mas a gente já falou, cara, a gente já pode começar a fazer esse conteúdo, a gente já pode começar a trazer essas pessoas, enfim, e aí no final a gente sempre pergunta, quando eu fiz com o Anderson, foi acho que há uma semana atrás, já não tinha a estrutura que tem hoje já tá melhorando, e aí cada vez mais a gente vai melhorando, que a gente já tá com tudo bem justinho, né, para evoluir, e não precisa ser agora, mas se você tiver a indicação de alguém, pensar em alguém, vier alguém que você fala, caraca, pô, fulano tem um conteúdo massa que eu admiro e tal, e que eu acho relevante, aí você manda pra gente que o Luan é um excelente entrevistador, né, Luan? Você traz conteúdo polêmico pra caramba. Não, tem vários nomes, assim, um nome que eu acho que seria legal aí pra gente trazer, que faz um conteúdo bacana, aí ela é mais voltada para Instagram, é a Júlia do SEO. Ela faz um conteúdo bacana, aí ela é Instagramer, eu sou youtuber. Aí mas ela faz uns conteúdos legais, já fiz live com ela, a gente já participou tanto de lives lá com o pessoal do SEO de pijama, etc. Com certeza ela tem uma experiência boa aí, trabalha. Eu não sei se ela está trabalhando ainda numa empresa que é multinacional, então de repente dá para falar aí de um SEO internacional, alguns tópicos assim, que eu acho que ela vai ter bagagem para poder trazer um tópico até nessa linha aí, pegar, né, a experiência que ela vive todo dia e de repente até um próximo tópico aí. Pô, legal, show de bola. Já vou começar a seguir ela aqui no Instagram e vou falar com ela. Fechou. Dani, brigadão pelo conteúdo, tá? Obrigado pelo seu tempo, numa correria que a gente enfrenta, né, principalmente final de ano, enfim, para mim, qualquer mês é muito corrido, né, qualquer semana é muito desafiadora,
mas queria te agradecer por você ter dedicado esse tempo aí pra gente. E queria, cara, falar que eu, ao longo da minha jornada na SEO, pude aprender muito com o Daniel, com você, pude aprender muito com o Anderson e com o Luan. Acho que 3 grandes professores que eu tive estão aqui nessa live. Para mim é um prazer ter vocês aqui. Então, cara, brigadão de coração. E é isso. Luan, quer pontuar alguma coisa? Antes, quer pontuar alguma coisa? Acho que faltou uma coisa, tirar uma fotinha, um print, É. pra gente eternizar, porque, cara, nunca reuni com vocês assim, puta que pariu, velho. E SEO é uma parada que, porra, eu tenho SEO tatuado na minha cara, mano. Tipo assim. Eu já pensei de fazer uma tatuagem de SEO, só que eu fico pensando, será que eu vou me achar muito maluco se eu fizer uma tatuagem de SEO no braço? Aqui, alguma coisa assim, ó. Vamos aqui. Tá Olha aí, doido, velho. Na cara, não sei se eu tenho coragem, mas no braço, de repente, aqui, ó, deixar um espacinho pra ela, e tatu. Boa. Não, o Luan tem o Google Ads aqui, ó. Não é uma banda, não é uma cara, faixa. Ele tem o Google Ads. Aquilo não é a faixa que ele usa. Agora eu entendi o que é a tatu ali. Parece um salompas. Puta que pariu. Eu pensei que era no primeiro momento. Mano, ó, vou tirar um print aqui, faça uma cara feliz pra mostrar, pô, a gente não vive só de enviar post e tomar ban no Google, tá ligado? Isso aí. Vamos lá. Deixa eu... Manda aí. Foi, tirei. Show de bola. Gente, brigadão, obrigado mesmo. Valeu, E, ô Luan, se você ficou assim com o Imamura, imagina dia 15 de janeiro, quando vier o Bazon. Aí você vai, pronto, aí você galera... acaba. Não, só tem galera foda, mano. Só tem galera foda. Só tá trazendo a nata aí, ó. A nata. Show de bola. Obrigado pelo convite aí. E quando precisar, tô à disposição. Boa. Show, Dani. Obrigadão, viu? Rapaziada. Gente, um abraço aí, boa noite pra vocês e bom final de ano, tá? Que vocês tenham um final de ano tranquilo, em paz, muita saúde e muitas realizações para todos vocês aí em 2023. Amém. E é isso aí, tem muito conteúdo para produzir. Vamos que vamos. Aí, Um abraço, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Deus, galera. Valeu.